Ninguém acredita que em Brasília dá pra pegar 10 ônibus num dia, só que eu pegava 10 ônibus num dia. Era de casa pro BRT. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast preferido aqui do Distrito Federal, Brasília do Meu Coração. E antes de começar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever agora imediatamente. Aperte aqui no sininho para você receber todos os novos episódios que a gente gravar. E antes de anunciar nosso convidado de hoje, eu quero agradecer ao nosso apoiador, a barbearia Barba Mia, que fica ali na 202 Sul. Eles funcionam de segunda a sexta, de 9 da manhã às 8 da noite e no sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde. Uma infraestrutura excelente, um atendimento de ótima qualidade. Você pode inclusive baixar o aplicativo deles na sua loja de aplicativos preferida e lá do sofá da sua casa fazer o agendamento de todos os serviços que eles têm lá. Recomendo muito. Vou botar aqui na descrição os dados, o site, o Instagram e os contatos lá da barbearia Barba Mia. E hoje nós vamos receber aqui, com muita honra, muito orgulho, o Alan Freire. Alan Freire, que é advogado, gestor público e atual presidente lá do Jardim Botânico. Vamos falar muito sobre o Jardim Botânico aqui. O Alan foi criado no Gama, nasceu em São Paulo, mas foi criado no Gama, por uma mãe solo, né, Alan? Fugiu da violência doméstica, tua mãe fugiu da violência doméstica, isso está um pouco no teu livro, nós vamos falar sobre isso também. E nessa caminhada encontrou Jesus, a força para reconstruir a sua família. O Alan transformou a fé dele em vocação e o serviço público como missão de vida. Então nós vamos falar sobre tudo isso, contar um pouco da história do Alan, falar sobre o livro que ele lançou. Eu li, Alan, o livro tocante, assim, uma história de vida muito bacana que a gente vai contar aqui. Vamos falar sobre toda a trajetória do Alan até a chegada dele no Jardim Botânico. E aí do Jardim Botânico nós vamos entrar lá para contar para vocês aqui de Brasília tudo que tem no Jardim Botânico, tudo que você pode usufruir e as coisas que o Alan implementou lá. Alan, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Valeu demais, fico feliz, Cacheta, pelo convite. Tenho acompanhado seu trabalho também, tenho ficado muito contente com o que tem acontecido, né? A gente tem tido bom conteúdo em Brasília, entrevistar pessoas legais que têm construído coisas boas. A internet veio e, de alguma forma, ela trouxe muita notícia, tornou muito pública, muitas notícias que às vezes a gente não gosta, né? A gente, que não agrada. Se você liga um jornal, se você vê o YouTube, você vai ver que o que está no hype realmente é o que não presta. Mas tem pessoas produzindo bom conteúdo e você é uma dessas pessoas. Eu fico feliz pelo seu trabalho e para mim é uma honra estar aqui no podcast aqui, Brasília do Meu Coração, que é do seu coração e que é do meu coração também. Sem dúvida. Pô, obrigado, cara. Eu fico feliz também. Você sabe que estou tendo bons feedbacks sobre isso, né? Muita gente gostando aí dos episódios que a gente tem gravado. Tem 2 programas aqui no meu canal. Esse é o Brasília do Meu Coração, que a gente traz pessoas que prosperaram, superaram grandes desafios aqui em Brasília, como é o teu caso, para contar como a pessoa passou por isso na vida, o que ela fez para vencer, para estar de pé ainda hoje, para inspirar outras pessoas também a fazerem isso na sua própria vida. E tem um outro programa que chama X, Ideias e Soluções, Legal. Que nesse a gente traz um problema específico, ou aqui da cidade, ou um problema nacional, para a gente debater aquele problema com ideias e soluções fora da caixa, soluções inovadoras, sem dourar a pílula, sem ficar falando para a torcida. Sim. Entendeu? Aquilo pensando que a gente... respostas, né? Porque às vezes a gente critica, mas beleza, cara, o que você propõe? Geralmente, se você fizer essa pergunta para uma pessoa, ela trava, né? Isso, ela não sabe qual é a solução para aquilo lá. Exatamente. Ela sabe criticar, mas qual é a solução? Ou se colocar como resposta. Fala, cara, não sei não, mas eu vou buscar. Vou andar com quem quer buscar a solução e apresentar a solução. Isso. Legal. E aí, quando chega lá, não propõe solução nenhuma, né? Exatamente. Então, o X realmente tem um papel fundamental para nós hoje. Mas, cara, vamos falar um pouquinho do passado? Claro. Você nasceu em São Paulo. Quando é que você chegou em Brasília? São Paulo. Cheguei em Brasília em 1992. Eu tinha 4 aninhos. Nasci em 1988. De uma condição bem complicada, assim. Minha mãe e meu pai são nordestinos, são de Sertânia, no Pernambuco. Casaram, como a boa parte dos nordestinos naquela época, e aconteceu muito, foram para São Paulo, meu pai como pedreiro, pintor, para ganhar a vida. Só que, infelizmente, meu pai se entregou para o alcoolismo. E
ele começou a beber muito depois, principalmente depois de um acidente que ele teve, que ele ficou bem grave, depois disso ele começou a beber muito. E ele agredia muito a família, minha mãe consequentemente, toda a família ali naquela situação bem complicada, durante muitos anos. Inclusive, eu sou o mais novo desses 4 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, o Anderson, o Ângelo, que é o segundo, a Angélica, e depois eu. Já tinha meus 3 irmãos, e no ambiente da minha mãe já querendo sair daquela situação ali, no livro eu relato que meu pai, no momento de violência contra minha mãe, acabou que me gerou ali, naquele momento, num momento de muita dor para minha mãe, de muita luta e dificuldade. E ela veio me falar isso quando eu vim escrever o livro, quando ela foi pegar o testemunho dela, as coisas, né? Eu tive um ghostwriter do meu livro, que é o Anderson Olivieri, ele fez as entrevistas com as Meu pessoas. parente, hein? Pois é. Gente boníssima. Você tem que conhecer ele. Meu amigo e irmão. E ele fez as entrevistas, então minha mãe contou para ele coisas que eu não sabia. E ela relatou no livro, e está relatado no livro essas falas dela também. E no momento de muita dor ali, aí eu pequenininho e naquela luta, ela foi tentando sair daquela situação, mas meu pai cada vez mais demonstrava que não tinha caminho para o casamento e para a família na condição que estava, né? Teve um pastor que morava próximo lá, que ele via toda aquela situação, pastor Elvésio, do Igreja, eu tive lá recentemente, uma igreja pequenininha, cara, uma Assembleia de Deus pequenininha lá em São Paulo, lá no Jardim Miriam, tipo, quem conhece São Paulo sabe que é um lugar bem simples. Ele Sua memória é boa, hein, cara? Pois é. Porque você era bem pequeno. Pequeno, mas aí eu ouvi as histórias, meus irmãos contando, a gente foi, até na época do livro eu fui buscando mais, mas eu sempre ouvia falar, e meus irmãos sempre falavam. E, inclusive, eu posso contar até mais pra frente, tô adiantando bastante, porque isso tem menos de um ano. A gente vai entrar nessas histórias. Menos de um ano que eu fui nessa igreja com meus 2 irmãos, o Ângelo e o Anderson. Nós quisemos ir lá, então nós fomos propositadamente na igreja, saber quem é que estava cuidando lá. Encontramos parentes do pastor Elvésio, ele já é falecido, mas encontramos parentes dele, contamos nossa história, levei o livro. A gente teve a oportunidade de abençoar aquela igreja ali, foi um momento muito legal. Ali é o que a gente fez posteriormente, depois de tudo isso, né? Porque, o que aconteceu? O que esse pastor fez? Ele falou, eu tô vendo o que a senhora tá vivendo, a senhora precisa sair dessa situação e eu quero ajudar a senhora. Porque, assim, se a senhora não tomar uma decisão, eu vou ter que denunciar, como ele morava próximo, eu vou ter que denunciar pro juizado de menores, à época, né? E a senhora pode perder a guarda dos seus filhos. E ela falou assim, não, beleza, mas o que eu faço? Eu tô nessa situação, eu não trabalho, eu não... Ele falou, Era dona de casa, né? Dependia do sustento do teu pai. Exatamente. E do Nordeste, estudou até... terceira, quarta série. Aí ele falou, eu compro uma passagem pra senhora e mando a senhora pra onde for, onde a senhora quiser ir. Ela falou, minha mãe mora em Brasília, minha avó já morava aqui no Gama, e ele falou, então, beleza. Um dia meu pai foi pro trabalho, ela num ato de coragem, fugiu. Arrumou a gente, ele colocou a gente dentro do ônibus e veio pra Brasília. Minha mãe tem uma frase que inclusive tá no livro, que ela fala que a mala dela era um saco, o cadeado era um nó. Ela pegou a gente, o que tinha de roupa ali, que ela conseguiu carregar e veio pra Brasília, com a mão na frente e outra atrás, para poder ganhar vida. Uma jovem, que minha mãe tinha, acredito que 37 anos à época. Sim, bem jovem. Então, muito jovem, com 4 filhos. Aí um de 12 anos, um de 11, uma de 8 e um de 4. E começou. Tinha um primo da minha mãe que tinha um mercadinho bem pequenininho no Gama, na quadra 9 do setor leste ali, e ele cedeu um espaço no depósito do mercado, que era um mercado muito simples, só de tijolo, não tinha nem reboco. Ele cedeu um espaço no depósito, falou, você mora aqui com seus filhos, era de madeirite, até a senhora se estabelecer. Então, minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica na casa dele, depois foi trabalhar em outra casa, ela alugou a nossa primeira casinha ali na quadra 13, casa 34, setor leste do Gama. E quem cuidava de vocês lá? A gente mesmo. Meus irmãos cuidavam, cada um cuidava do outro. E assim, olha que quando chegamos em Brasília, meus irmãos já começaram a trabalhar, de empacotador no mercado, ou seja, eles foram trabalhar, minha mãe também, e minha irmã de 8 anos cuidava de mim com 4. Olha a situação. Aí eu dou graças a Deus. É a história de muita gente, Alan. Pois muita gente passa por isso. Pois é. Aí ela alugou nossa primeira casa, eu brinquei, graças a Deus, tinha 2 irmãzinhas do coque, que moravam perto da gente. Irmãzinha do coque, pra quem não sabe, é as irmãzinhas de oração, aquelas irmãs da igreja, né, que usam aqueles coques assim. Aí levaram... Tinha que já é falecido, tinha uma tia assim do coque, a tia Vina. Ela era da igreja também, com aquela saia no pé, sim, um coquezinho aqui, sempre com a Bíblia na mão. Essas irmãs são uma bênção. E a irmã Maria e a Vani, que moravam do lado da nossa casa, levou minha mãe para a primeira igreja de Cristo do Gama. E ali a gente foi acolhido pela igreja. Então, começou a mudar a nossa história. Não que mudou do dia para a noite, porque não é assim. Só que a gente começou a ter alguma referência, porque a igreja
ela tem um projeto chamado Amor em Ação, que existe até hoje, que esse projeto dava cesta básica, dava um apoio para as famílias. Então a gente dependia da cesta básica ali para complementar, porque a gente tinha que pagar aluguel, era muito difícil. Então a gente dependia da cesta básica da igreja. Só que a igreja formou não só cuidou da gente nessa questão de alimentos, formou o nosso caráter também. Então eu não tinha um pai presente, só que eu vi vários homens de Deus que puderam ser pais para mim, puderam me orientar para que hoje eu pudesse estar num caminho legal. Esses homens me orientaram também. Então, eles alimentaram a gente fisicamente, mas alimentaram também o nosso espírito. E deram um norte ali para a nossa vida, em todos os sentidos. Por isso que o nome do livro é Tinha Tudo para Não Dar Certo, mas o não está cortado por uma cruz, porque quando Jesus entrou na nossa história, tudo mudou. Por mais que exigiu um processo para isso acontecer, mas hoje, para a glória de Deus, todos os irmãos são formados, todo mundo tem as suas famílias, hoje a gente vive em paz, graças a Deus. No final, também a gente pode falar mais para frente, a gente teve a oportunidade de cuidar do meu pai, até o momento que ele faleceu. Inclusive, minha mãe ajudou a cuidar do meu pai, tipo, uma coisa assim, surreal para a situação que a gente vivia. É muito nobre, né? E para quem acredita em Deus, exatamente. Fez o certo. Nossa missão, exatamente. Então foi daí, cheguei em Brasília nesse contexto aí e morador do Gama até hoje. Até hoje você está no Gama. Até hoje. Diz que quem ama mora no Gama, né? Eu moro no Gama. Deixa eu te perguntar, e aí você chegou na adolescência, você foi estudar, você lembra onde você estudou lá no Gama? Claro, ixi. Onde é que Eu você estudei estudou? na escola classe 3, do prézinho até a quinta série, que tinha até a quinta série, depois fui para a escola classe 24, aí estudei na escola classe 24 a sexta, e na sétima série eu desviei da escola. Por quê? Eu até escrevi no livro que eu comecei a trabalhar, porque meus irmãos casaram. Todos casaram muito cedo. Minha irmã, para vocês terem ideia, casou na igreja com 16 anos. Casou de branco na igreja com 16 anos, assim, porque a nossa vida era de pobre e tal. Então chegou a primeira oportunidade que ela teve ali, conheceu o Rafael, que é o esposo dela, e eles falaram, cara, ele também era de uma família muito simples, vamos construir a vida junto e tal. Ela falou, cara, vamos, e foi construir a vida com ele. O meu irmão o mais velho tinha casado, o Ângelo casou também, e eu e minha mãe em casa. Só que aí meus irmãos começaram a trabalhar muito cedo, então tinha aquela referência de trabalho. Aí com 13 anos eu fui trabalhar no Eldorado, que é um mercado que existe no Gama até hoje, que é do primo nosso. Primo, assim, o pai dele, que é esse Zezinho que recebeu minha mãe quando ela chegou em Brasília, os filhos dele, o Heron e o Eliud, tem mercado, e eu fui trabalhar lá com 13 anos, fui trabalhar de empacotador. Aí quando eu recebi a primeira grana, eu falei, caraca, pra que eu vou estudar? Eu venho trabalhar, dinheiro, né? exatamente, eu venho trabalhar e ganho dinheiro, na escola não me dá nada, eu vou trabalhar. Então eu falei, não, vou mudar a minha matéria, aquele migué, né? Vou mudar, mãe, vou mudar pra noite a escola, tal, pra poder trabalhar de dia. Aí mudei pra noite, aí comecei a faltar, aí desistir. Falei, isso aqui não dá futuro, não. E eu não tinha uma referência de estudo em casa, assim. Todos meus irmãos formaram, mas formaram depois. Alguns formou até depois de mim. Alguém para te mostrar que se você se capacitasse e estudasse, poderia ter uma remuneração maior e tal. Então, mas não tinha essa referência. A gente não tinha. Cara, eu vim descobrir que era concurso público. Eu tinha tipo uns 19 anos, quando um amigo meu começou a estudar. O Robert estudou, ele é servidor do Ministério Público hoje, mas não tinha noção do que era serviço público, estabilidade, nada disso que é o que chama a atenção. Que Brasília vive isso. Só que naquela nossa realidade não existia esse pensamento. Eu via, meu irmão é empacotador, posso ser empacotador, minha irmã, teoricamente, seria empregada doméstica, minha mãe é empregada doméstica. Eu via, a visão era muito limitada nesse sentido, né? Então, comecei a trabalhar muito cedo e larguei a escola. Então, as escolas que eu estudei na infância foi escola classe 3 e escola classe 24. Mas depois você resolveu fazer uma faculdade. Esse pensamento mudou. Teve uma mudança. Quando foi essa virada de chave? Foi uma mudança de chave. A gente, para não falar, a gente não tinha referência aqui. Só que em Natal, eu tenho um tio, que é irmão do meu pai, tio Duda, que eu tenho como um pai. Ele tem uma história de vida lindíssima. Se um dia ele vier em Brasília, eu vou ter que trazer ele aqui para ele contar a história, porque assim, é fenomenal a história do meu tio Duda. Ele saiu do Nordeste, aprendeu a ler vendo o jornal, que minha avó ia pra rua, que ele, como eles falavam, é sertãozão do Pernambuco. Então minha avó ia na rua, que era o Rio da Barra, que era tipo uma cidadezinha do interior, trazia as compras enroladas no jornal, ele pegava aquele jornal, era a leitura da semana dele. Então ele assim, foi estudando, aí chegou uma professora lá na cidade para ensinar, ele colou com essa professora, aprendeu e tal. Resumo da ópera, porque não é a história dele, eu vou trazer ele aqui. Mas ele formou em Direito pela Universidade Federal de Recife. Hoje ele é advogado e tal, então ele virou uma referência master da família, da cidade, de tudo. Porque ele virou um advogado muito respeitado, ele é um advogado muito respeitado em Natal até hoje.
E sempre minha mãe, eu não o conhecia, só que minha mãe falava, vó, seja Teu como tio lá. seu tio Duda. Não vai como no caminho do seu pai, não. Vai no caminho do seu tio Duda. E eu ficava com essa referência. Meu tio Duda é o quê? Advogado. Eu comecei, você é advogado. Então, ser advogado é melhor. Então, eu ficava com essa pulguinha, não sabia nem como é que ia ser, o que advogado fazia, não tinha nem ideia. Mas se alguém me perguntasse, o que você vai ser quando crescer? Advogado. Sempre tinha isso no meu coração. Aí fui trabalhando, trabalhei no mercado, depois fui trabalhar num restaurante, aqui no Conic, inclusive, bem pertinho, entregava marmita nesses prédios aqui, Aham. inclusive nesse prédio que nós Ó. estamos gravando o Sabe que podcast. esse prédio aqui é o primeiro prédio comercial de Brasília. Ele foi inaugurado em 1961. Não sabia. É. Fui trabalhar aqui no Conic, no restaurante chamado Moriá. Então, trabalhei lá, o restaurante do Hamilton Borges, um amigo. Ele me convidou, ele é da nossa igreja, me convidou, tinha 15 anos, mais ou menos. Aí entregava marmita no Conjunto Nacional, entregava nessa região aqui e comecei a trabalhar. Quando eu tinha uns 16 anos, ainda trabalhava com ele. Ele convidou, ele sempre foi envolvido com política. O Hamilton, que eu considero que me colocou na política, assim, me deu esse norte, porque ele era muito envolvido, ele é envolvido com política ainda. Ele trouxe o Peniel Pacheco para poder falar para os funcionários do restaurante na eleição de 2006. Na eleição de 2006, eu ia fazer 18 anos ainda, eu estava próximo de fazer 18 anos. O Peniel foi aqui no edifício Baracá, tinha um restaurante embaixo. Aí o Peniel foi lá no subsolo do restaurante, conversou com a gente. Aí o Peniel falou o seguinte, cara, a política ela é uma ferramenta. Eu disse assim, vai vir um político aqui, eu não estava esperando nada, né? A política é uma ferramenta. Como ferramenta, ela não pode ser boa nem má. Aí ele usou o exemplo, ó, nós estamos no restaurante, se eu entregar uma faca na mão de alguém mal intencionado, ele pode matar alguém. Mas se eu entregar na mão do cozinheiro aqui, ele pode fazer os mais belos cortes na carne e a gente vai gostar muito. O problema tá na faca ou tá em quem usou? Lógico, quem usou. Ele falou a política da mesma forma, ela pode ser usada por bem e por mal. Porque eu só via a política sendo usada para o mal. Aí ele começou a falar das leis que ele fez. Ó, eu consegui tal coisa, através da política, tal coisa. Dentre aquilo me chamou muita atenção que ele falou, ó, as pessoas que têm diabetes, muitas tinham muitos problemas antes. Hoje elas recebem insulina em casa. Então é uma lei minha que fez com que a política pública chegasse lá na porta da pessoa. Cara, não sei o que aconteceu, foi algo talvez espiritual também, um chamado, mas naquele dia deu um link no meu coração. Falei, cara, é isso que eu vou ser. Eu não sei porquê, mas assim, eu subi o elevador com o Peniel aquele dia, inclusive ele fala no meu livro, no depoimento também, eu falei, isso mudou minha vida hoje. Menino, ele deve ter olhado pra mim, assim, ele grandão, ele falou assim, tá bom. Cara, eu me empenhei na campanha do Peniel, junto com a Milton e uma galera que a gente levantou, na época eu podia pintar muro. Então eu comecei a pintar muro na campanha, entregar panfleto, entregar carta, que ele tinha um banco de dados, aí não disparava pelo WhatsApp, não tinha WhatsApp. Era na tudo casa. No correio, né? No correio. E como ele não tinha grana para poder mandar pro correio, que era caríssimo, ele tinha um banco de dados gigante, a gente foi cidade por cidade entregando na porta de cada pessoa. O Hamilton coordenou a equipe, eu era um dos meninos que estava. Destacamos bastante. Naquela eleição, quem ganhou a eleição do Peniel? Regufe. Regufe foi um fenômeno, ficou em primeiro lugar, o Peniel ficou em segundo, não entrou. Só que aí, posteriormente, o governador Arruda chamou o Peniel para ser presidente do PROCON. E o Peniel perguntou para mim, dos meninos aí e tal, quem se destacou? Ele falou, o Alan, tal, ele tem interesse no emprego, ele precisa. E me colocou para trabalhar com o Peniel. Aí eu fui ter um cargo de comissão. Não tinha nem ideia do que era, meu. Eu tinha 18 anos. Só queria participar. Só queria participar, mas falei, aí nessa época meu irmão já tinha deixado o trabalho dele, tinha montado uma agência de publicidade chamada Design Brazuca. E eu estava ajudando meu irmão e trabalhando no restaurante. Só que aí, quando o Peniel falou assim, me convidou para trabalhar com ele. Aí eu falei, cara, vou. Eu ganhava o dobro do que eu ganhava. Eu falei, lógico, né? Sou bobo, vou. Uhum. Fui trabalhar no... Para quem tem 18 anos, faz uma diferença. Só que, cara, com 7ª série, imagina. Eu vou chegar nesse aí, de onde eu fui para estudar. Tô caminhando para chegar. Aí, ele me chama para trabalhar, fui tomar posse, fui trabalhar aqui no Venâncio 2000, no PROCON do Venâncio 2000. Ele era o presidente e tal, eu fui ser atendente. Aí, eu, querendo muito o ímpeto, de um jovem, querendo trabalhar, e sempre fui muito desenrolado. Como eu trabalhei cedo, então eu sempre fui muito desenrolado. Eu não tinha técnica alguma, não, nem nada, mas aprendi as coisas muito rápido. Comecei a atender, a pessoa tinha um problema, o PROCON funcionava muito bem à época, você tinha um telefone, você ligava na empresa, velho, tá acontecendo isso aqui, você tá de sacanagem, tal, sei o quê, e muitas coisas resolvia ali na hora. Aí, se não, a gente registrava no sistema e mandava. Eu, no gás, comecei a atender. Daqui a pouco, o pessoal, que eram os outros carros comissionados, que eram mais antigos, chegou e me falou, Alan, pode atender isso tudo não, senão você vai quebrar a gente,
Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, pô, a gente faz um atendimento, você faz 4, não tem lógica. Não chama muito assim não, senão vai destacar muito e a gente vai quebrar. Chega com calma, né? Assim não e tal. Mas Você me continuei. fez lembrar de um professor, na época que eu estudava para concurso, tinha um professor ali no Obcursos, Aham. aqui no CIA. Eu fiz lá no Gama, já era Gran Curso da época, mas era do Obcurso. Nessa época era Obcurso ainda, que Aham, eu sou um pouco mais velho que aham. você. O, Que eu vou ter uma história com o Gran Curso agora? Hein? é, e aí o professor chegou e aí ele tinha passado, não muito, ele era jovem pra caramba, já ter 20, 25, 27 anos, já era professor. Aham. Ele tinha passado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por cargo de analista. E ele disse que chegou lá, era o primeiro emprego dele. Chegou lá no gás e tal, pô, Sim, querendo acelerar os processos, né, resolver as demandas e tudo. Essa mentalidade sim, empreendedora, que é a sim. mentalidade correta. Você Correto, quer se ter que resolver os aplicar. problemas. Tem um Sim, problema aqui, eu quero resolver, pô. sim. E ele lá, blá, 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 e despachando. Aí chegou um senhor lá, chamou ele no canto, também analista lá do. Falou, fulano, você tá prejudicando aqui a nossa equipe. Você tá produzindo demais, pô. Sim. Você tá despachando aqui, não lembro o número, né? Mas tá Aham, despachando 10 processos aqui na semana. A gente despacha 2. sim. Aí você vai complicar aqui o nosso trabalho. Então, por favor, não precisa Maneiro. ter pressa. É, Não, você pode ir vai no tranquilo. ritmo, Vai, vai tranquilo. analisa devagar, É. tal, no seu tempo aí. Sempre, não tem problema, não tem problema Cara, demorar. isso é uma mentalidade muito E ele infame. contando isso, logicamente, criticando a Claro, pessoa lá dentro da sala de aula, né? Mas é uma mentalidade que está aí na tá, cultura, né, do passado, tá. principalmente no serviço público. E eu costumo dizer que qualquer lugar que a gente esteja, a gente precisa ter essa mentalidade aí que você está contando, que é uma mentalidade Exatamente. empreendedora. O que Exatamente. que é uma mentalidade empreendedora? É você resolver os problemas que estão na tua frente ali, que faz parte do teu trabalho, de onde que você está, e gerar valor para a sociedade, para a Exatamente. tua equipe, para o teu time, E, para o cara, teu e você vai ter bairro. prazer com isso, cara. Isso dá Exato, prazer, velho. É bom cara. entregar, é bom fazer e resolver. E a pessoa te agradece ali. Você não fez mais do que a tua obrigação, mas a Exato. pessoa te agradece, você fica E a melhor feliz. coisa é a pessoa ter gratidão por você, né? É. Mas enfim, te atrapalhei Vamos porque lá, não atrapalhou não, mas é eu verdade. lembrei dessa história que é muito parecido com o que você está Inclusive, eu contando aí. ganhei na época um prêmio de melhor atendente do coisa. Aí o Peniel ficou até orgulhoso, pô, meu indicado e tal, um Aham. menino, mas ganhei um prêmio de melhor atendente e tal. Aí depois fui transferido pro Procon do Gama e fui destacando assim o trabalho, virei supervisor de atendimentos, fazia substituição do meu chefe, doutor Rocha na época. Aí a gente nessa pegada ali de trabalho e tal. Só que aí eu comecei, aí tinha um cara que trabalhava do meu lado, porque o cara era servidor público, era advogado, um cara bom, inteligente pra caramba. Aí tinha o outro brother que trabalhava do meu lado, o Jeová, que ele não tinha formação em direito, mas o cara era um gênio, muito inteligente. Aí começou, tipo, falei, cara, eu vou ficar pra trás, eu não sei. Tipo assim, eu sou desenrolado, mas não sei escrever direito, eu não sei falar direito. Tipo assim, eu sei desenrolar e tal, mas eu não. Eu tenho que melhorar. Aí voltou aquele negócio do. Aí, como o Procon trazia muito pra essa questão do direito, eu falei, pô, é isso que eu quero, eu vou ser advogado mesmo. E comecei E a. até para acessar posições maiores, você precisa ter uma formação, né? Senão você Exatamente. fica preso Só que ali. aí eu esbarrei lá na sétima série, né? Fiquei lá. Aí eu falei, cara, eu não vou pra sala de aula, sentar com os menininhos lá e ficar 3 anos pra terminar sétima, tá, ensino médio. Eu falei, não. Falei, aí tinha supletivo. Supletivo, meu. Vamos pra Resolvi meu problema, cima. vamos embora. Fui lá no Polivalente, no Valparaíso. Aí fiz a matrícula e estuda, aí a prova é tal dia. Fiz lá, desenrolei, fui lá, fiz a prova, matei o ensino fundamental e médio, né? Porque ele tem que fazer o ensino fundamental todo e o médio e tal. Tem lá meu diploma do Polivalente. Só que o diploma do Polivalente não te ensina nada, né, meu irmão? Só te dá o diploma. Sim. Beleza. Aí, tipo, tinha ensino médio e tal. Fui indo. Fui até 2010. Peniel disputa a eleição de novo. Ficou o primeiro suplente de novo. Perdeu do Israel Batista. Aí o Peniel desiste da política, saiu da vida pública Ele não aumentou a eleitoral. votação dele, não, de uma para outra? Você lembra? Foi mais ou menos a mesma votação. Coisa? Ele foi eu não lembro qual foi Chegou 9 no e qual teto foi dele 10. ali, né? 9 e 10. Então foi chegou no teto dele ali, ele não conseguiu realmente romper aquele teto. O Israel Batista foi eleito, Peniel saiu da vida pública, e aí agora? Voltei para a empresa do meu irmão, que era minha e dele, que a gente tinha aberto junto, a Design Brazuca, só que meu irmão era o cara da empresa, né? Ele que era da área. E comecei a trabalhar com ele.
E logo em seguida, um amigo meu me chamou para trabalhar no Rádio Táxi, que inclusive é um prédio aqui do lado também. A Rádio Táxi Shalom é Alvorada, que todo mundo conhece. Cara, eu lembro desse nome. 321-8181 e a 321-3030, tá. Tinha saído um gerente da rádio lá, que eram 2 gerentes, e o meu amigo era um dos gerentes. Ele falou, vem trabalhar, mas você vai vir como assessor. Mas ele já sabia que eu tinha potencial para virar gerente, que a gente trabalhava junto na igreja. Inclusive o Wesley, que é irmão do Hamilton, a gente era um nível de amizade assim. Porque sabia que eu era desenrolado para trabalhar, a gente trabalhava na igreja junto, ele falou, cara, você vai se dar bem lá. Resolvia os problemas? Resolvia. Aí me chamou, fui trabalhar, conversei com o seu Lincoln lá, que era o dono da Rádio Táxi, ele me contratou. Aí inicialmente era para tratar com os taxistas, arrumar PDA, configurar, tal, não sei o quê, e comecei a resolver outros problemas. Aí teve uma coisa que foi uma virada. Com 2 meses, acho que não tinha 2 meses que eu estava lá, teve uma senhora que ligou lá, que ela perdeu um voo por conta do táxi que atrasou. Aí sempre era aquela confusão, você vai resolver, eu já tinha experiência de Procon. Aí eu tratando com a senhora, tal, não sei o quê. Ela, não, mas eu perdi, eu vou processar e tal. Eu falei, cara, se essa mulher vai processar, esse cara vai se lascar muito. Eu falei, eu falei, cara, quanto é que é uma passagem pra Curitiba? Aí entrei na Webjet, na época, tinha a Webjet. Eu lembro. Passagem de R$153. Aí eu falei, mano, aí eu tentei falar com o seu link, eu não consegui. Mano, eu vou comprar uma passagem pra essa mulher aqui, vou despachar, depois eu faço. Se for o caso, eu pago. Eu sempre, tipo assim, cara, eu quero resolver. Comprei a passagem pra mulher, despachei ela foi embora. Quando o seu link chegou, eu falei, seu link, aconteceu uma situação assim, 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 eu não consegui falar com o senhor, eu comprei a passagem dela e tal, não sei o que. Aí ele só olhou, ele falou, não, beleza, beleza. Aí tá, no outro dia, 2 dias depois, era dia de pagamento, ele pagava com cheque, ele pagava as quinzenas das coisas com cheque, tudo. Aí meu salário era R$700. Ele fez um cheque de R$1.000. Aí me deu cheque de 1.000. Aí eu peguei e falei, não, seu link mais é 700? Ele falou, não, isso aí é pela sua atitude. E você vai ser gerente, junto com ele. Aí eu virei gerente da Rádio Táxi, junto com meu amigo. Era o segundo gerente ali, né? Aí fui trabalhando, desenrolando lá. Ele comprou um posto de combustíveis, seu Lincoln, na 103 Norte. Aí ele tava negociando para comprar o posto. E ele me chamou. Isso eu tinha 21 para 22 anos. Isso correu muito rápido, né? Aí 22 anos ali, ele falou, Alan, eu tô querendo comprar um posto de combustível, tu tem coragem de tocar? Eu falei, eu tenho. Aí ele falou, eu não entendo nada, tu tem que cair pra dentro, entender como é que funciona e tal, não sei o que, beleza, então pode ir pra lá, e vai vendo, vai acompanhando. Aí eu fui ver o Lava Jato, a lojinha de conveniência, o posto, como funcionava, aprender sistema e tal, e foi indo. A gente reestruturou todo o posto, reformou, botou pra girar, fez o desconto de convênio pros taxistas, que ele era vinculado à rádio. Fizemos vários programas assim. Eu lembro que, tipo assim, eu não lembro os números exatos, mas a galonagem do posto, como se vendesse 120 mil litros no mês, a gente começou a vender quase 300 mil litros. Caramba. Então a gente aumentou muito, assim. Quase triplicou. Aí lavava 30, 32 carros, a gente chegou a lavar 70 carros num dia. A gente fez um sisteminha de revezamento e tal lá, colocou duas frentes, assim, que a galera lavava aqui, já secava aqui, saía e tal. Lavava muito carro, até hoje lá lava muito carro nesse posto da 103 Norte. E eu comecei a trabalhar, desenrolar, já ganhava bem mais que meus amigos, ganhava 3 mil e pouco. Aí já meti o financiamento de um carro, né? Que jovem faz isso, né? Comprei um carro financiado 100%. Também já cometi esse erro. Aí, beleza. Só que eu consumia minha renda, eu envolvido com a igreja, tocava loteria, tocava com um amigo meu, viajava, e eu pensando assim, pô, eu cheguei num teto aqui. Eu falei, cara, eu não vou ser dono dessa empresa. Eu não tenho condição de comprar a empresa do seu Lincoln. Eu vou ser sempre funcionário. Se eu sou o gerente depois deles, eu era da confiança deles e tudo. Mas eu falei, cara, eu cheguei num teto aqui. O Wesley já tava lá um tempão e chegou no teto também. E você começa a querer mais. Eu queria mais. Aí eu falei, cara, eu tenho que estudar, meu irmão. Não tem jeito, tem que estudar. Aí eu pensando em fazer, como é que eu ia fazer. Aí um amigo meu falou assim, não, faz um FIES. Trabalha na Caixa, o Maxwell. Falou, faz um FIES. Aí eu falei, o que é isso? Ele, financiamento, você faz a faculdade, depois você paga. Eu falei, como é que é isso aí? Faz um pra mim. Aí a gente foi lá na Caixa, meu irmão foi meu fiador, a gente foi lá e conseguiu o FIES. Fui lá no IESB, da Asa Norte, que era mais perto do posto. Eu pensei, aí eu vi o IESB, vi o horário de aula lá que acabava mais cedo e tal, fiz uma lógica. Falei, vou estudar no IESB. Fui pro IESB. Fiz a prova lá, prova de faculdade particular, não é muito difícil de passar. Meti o FIES e fui começar a estudar. Aí beleza. Aí foi nessa época que eu comecei a querer progredir, né? Aí cheguei nas primeiras aulas no IESB, com a 7ª série. Aí, aula de filosofia do direito com o professor Norberto Mazai. Meu irmão, eram umas viagens que eu falava, meu irmão, pra onde esse cara tá indo, que eu não tô entendendo é nada.
Sabe o que que é? Tipo assim, como se eu estivesse falando em outra língua e eu não É um tava mundo conseguindo completamente acompanhar. novo, né? Aí eu tinha 23 anos quando eu comecei a faculdade e a molecada saindo do La Salle, do Galois lá comigo, que não foram pra UNB, tava ali no IESB. Galera nova voando, pensamento crítico e tal, e eu nada. Aí eu falei, meu irmão, não vou dar conta de acompanhar isso aqui, não. Aí eu fui no outro dia, eu mandava o caixa, quando eu fechava o caixa do posto, mandava para É o o seu preço do Lincoln, supletivo, né, o Alan? preço supletivo. Aí eu fiz uma carta agradecendo o seu Lincoln, tal, não sei o quê, mas ó, se eu arrumar uma pessoa que eu vou treinar, eu vou sair daqui que eu vou estudar. Eu quero sair e vou estudar. Aí ele concordou comigo, colocou uma pessoa lá para eu treinar e tal. Eu tinha pedido 6 meses, ele não sei, pensou, ele falou, bora, não. Aí consegui uma pessoa mais cedo, eu treinei a pessoa, vou-me embora. Aí o que eu fiz? Só estudo, eu não sabia estudar. Como é que estuda? Eu não sei estudar. Aí é onde vai entrar o Gran Curso. Aí eu vendi o Age do meu carro por R$ 10.000, peguei a rescisão do posto e fui lá, falei, cara, o que eu vou fazer? Aí tinha uma propaganda do Gran Cursos, que era a FACON, Faculdade dos Concursos, que tinha lá. Sim. Que era do básico até o avançado para você passar num concurso. Eu falei, cara, do básico até o avançado eu não quero passar num concurso, mas eu quero aprender. Então vai adiantar para mim. Tinha português, matemática, informática, tudo. Aí eu fui pra Facom do Gama. Fui lá e paguei à vista, a Facom que era cara. Adiantei um ano, foi 14 meses de aluguel. Fiz o contrário do seu Madruga. Ele devia 14, né? Eu paguei 14 pra frente. Paguei 14 meses de aluguel pra frente. Negociei com o dono da casa. Seu barriga não foi atrás de você Foi depois não. que já estava tudo pago. Pois é, tava tudo pago. Comprei uma bicicleta, tinha vendido o carro, comprei uma bike. Aí eu ia pro cursinho de manhã, ia pra biblioteca do Gama à tarde, ia pra faculdade à noite aqui O dia inteiro estudando. O dia inteiro estudando. Passei 1 ano e 2 meses assim para aprender a ler. Eu aprendi a ler naquele tempo, porque eu não sabia ler e interpretar um texto. Sim. Sabia juntar palavras Claro. ali e tal, mas não conseguia interpretar um texto. Até hoje, essa janela do aprendizado, ela passa, velho. Então, Sim. eu fiquei com muitos déficits, assim, né? Fiquei deficitário em muitas áreas. Consegui aprender, já evolui muito, lógico, com esse tempo. Mas, cara, eu acho que eu perdi muito, né? Por não ter aprendido no tempo certo. Aí... São escolhas também, às vezes, da vida, né, Alan? Exatamente. Que a gente depois a gente olha para trás e com mais maturidade a gente vê que, puxa, podia ter feito diferente. Exatamente. Mas aí consegui desenrolar, fui fazer estágio quando acabou a grana. Tive que começar a fazer estágio. Aí eu fiz uma prova, e como eu estava fazendo para concurso, fiz uma prova de estágio do STJ, passei, porque era tranquilo, fui trabalhar no gabinete do ministro Moura Ribeiro, e o STJ pagava bem, paga, né? O órgão público, esses órgãos de coisa pagam bem. Eu estudava lá, trabalhava de manhã 4 horas no estágio, ia para outro estágio no escritório à tarde, ia para a faculdade e voltava para casa. Aí fiquei nesse ciclo. Ninguém acredita que em Brasília dá para pegar 10 ônibus num dia, só que eu pegava 10 ônibus num dia. Eu acredito. 9 ou 10, vamos ver agora. Era de casa pro BRT, do BRT para rodoviária, da rodoviária para STJ, do STJ para rodoviária, da rodoviária para o Brasília Shopping, onde era o escritório, pro Brasília Shopping, onde era o escritório, na W3 Norte. Aí da W3 Norte para L2 Norte, onde era o IESB, do IESB para rodoviária, da rodoviária para o BRT e do BRT para casa. 9 ônibus. Pegava 9 ônibus num dia. Eu pegava 4, eu já achava bastante. E eu passei... Agora tô vendo que foi fácil para mim. Aí eu passei esse tempo assim, até formar na faculdade. Porque aí eu ganhava uma renda legal, porque lá pagava, acho que na época tipo era 1.100 e o escritório pagava 1.000 mais 600 de vale, então era uma renda bacana, quase. Você formou era que ano? Formei em 2016. 2016. E aí você foi fazer advogar? Foi. Aí eu nesse aí, quando eu terminei a faculdade, foi zica. Por quê? Porque eu não podia mais ser estagiário. E não tinha vaga no escritório que eu trabalhava para arrumar emprego já é outra nível, parada. Aí não tinha vaga de assessor jurídico. Aí eu fui ser ninguém. Você vira um limbo, você vai pro nada. Aí eu tinha que estudar pra OAB, porque eu formei em Direito. Para advogar. Pra advogar você tem que ter OAB. Aí cara, eu não tenho escolha. Não, você vai passar no OAB? Eu falei, não tem escolha de não passar. Tem que passar. Eu tenho que passar. Fechei 2 meses dentro de casa, comprei um rateio de um cursinho do SES. Falei, vou fazer. Caí matando. Graças a Deus, passei na OAB primeira fase, caí matando na segunda fase, passei na segunda fase. Aí em 2017 eu peguei meu OAB. E comecei a advogar privado, assim. Peguei um dos primeiros casos que eu peguei foi um júri. Uma loucura. Mas você foi advogar por conta própria? Por conta própria. Você foi trabalhar no escritório? Por conta própria. Foi por conta própria.
Eu não queria trabalhar em escritório, porque escritório pagava o que pagava pro estagiário, velho. R$ 2.000, R$ 2.500. Aí eu falei, cara, eu vou meter as caras, eu sou desenrolado, eu vou tal, não sei o quê. Aí, só que na época foi bem quando a gente foi conhecer, porque foi 2017 que eu formei, 2018. Eu ia te perguntar isso, porque bem em 2017 ali você estava iniciando sua carreira Sim, profissional como advogado, sim. e aí você Aí eu falou, não, a vida adiei, tá muito eu fácil. adiei abrir o escritório por um ano, porque essa parada da política já estava no meu coração. Quando eu estava trabalhando com o Peniel na época, e eu já via burburinhos do Partido Novo. Aí, quando foi em 2015, o Partido Novo nasceu e eu fui acompanhando. Eu fui acompanhando aquilo. Pô, um partido que defende que o Estado menos interventor e tal, não sei o que. Eu comecei a ver que aquelas ideias tinham sentido e valia. Eu falei, cara, isso aqui, pô, isso aqui é massa, isso aqui é legal, isso aqui é um futuro legal para o país. Aí eu comecei a pesquisar o partido. Quando eu formei, ia vir a eleição 2018. 2010 até 2010 também com o PNL. 2014 eu apoiei um amigo meu, Alessandro Paiva, mas assim, de forma bem rasa, porque eu estava no estudo, estava com outro foco. Em 2018, eu falei, cara, eu não consigo apoiar ninguém. Eu não consigo apoiar ninguém, porque ninguém que eu conheço pensa razoavelmente igual a mim, velho. Eu falei, o PNL é candidato que eu confiava muito nele e trabalharia se ele fosse candidato. Eu falei, cara, eu tenho que ajudar alguém que eu acredite. Aí foi eu vendo sobre o Partido Novo. Olha que coisa ilógica. Mas com alguma lógica, talvez. Eu procurando, vi Rodrigo Freire. Aí no evento do Partido Novo, quando eu procurei Partido Novo DF, apareceu Rodrigo Freire. Aí meu nome é Alan Freire. Ah, mandei uma mensagem pro Rodrigo. É meu parente, vou ver. Mandei uma mensagem pro Rodrigo do nada no Instagram. Mano, eu gosto das ideias do partido, sou do Gama e tal, queria conhecer. Aí ele falou, cara, vem aqui, bora trocar ideia. Fui lá, aí eu vi uma apresentação do Novo, gostei pra caramba do que eu vi. E o Rodrigo pré-candidato a federal e tal, a gente começou a conversar. E ele falou, você tem que ser candidato. Eu tinha aquele desejo, não sabia que era para aquele momento. Falei, cara, não, é pra frente e tal. Só que eu era o único candidato, era todo mundo playboy do Novo. Tu sabe. Que isso, cara. Era Eu não playboy. sei. Não, tinha playboy pra caralho. A história é sobre você, mas eu posso contar como é que eu cheguei lá. Tá, mas vamos só concluir aqui, mas tinha muito playboy no Novo. E eu era do Gama, pô. Eu era o único da periferia, pô. Não, tinha o Jefferson, que era do... De Sobradinho, eu acho. Não, acho que era Sobradinho, não. Acho que tinha era... o Jefferson. Mas a gente Planaltina. destoava. Sim, destoava. não, você tem razão. Destoava da galera ali. Só que o Rodrigo foi muito nobre. É porque o Novo sempre foi um partido meio elitizado, né? Sim. Mas eu não tenho, eu tô zoando aqui, mas não tenho preconceito nenhum, velho. Eu acho que a galera, a gente, quem tá no Gama, Santa Maria, Planaltina, não tem que meter as caras, não é inimigo, a gente se junta e cresce, não tem esse negócio. Aí almocei com o Rodrigo, eu e meu irmão veio comigo, a gente almoçou, comecei a trocar ideia e tal. Aí quando teve o processo seletivo do Novo, eu tava sem trabalhar, tava advogando muito pouco, a renda baixíssima. Aí o Rodrigo falou, cara, você tinha que ser candidato, você é do Gama, você tem pensamento assim. Eu falei, cara, o processo seletivo acho que era R$ 700. Eu falei, meu irmão, eu não tenho nem 700 para poder fazer processo seletivo agora. Eu tô no começo de carreira. É porque você tinha que pagar o processo seletivo, você tinha que se filiar e a filiação tinha que pagar uma mensalidade, né, para estar no partido. Aí o Rodrigo, uma mentalidade completamente diferente dos outros partidos. O Rodrigo falou, não, eu vou pagar para você vai ser candidato. Claro que ele estava olhando que ele seria candidato a federal para apoiar ele, logicamente, interesse é normal, ele ia me dar um apoio, eu ia dar um apoio para ele, natural. E a gente começou a andar junto, as reuniões no Olive, ele paga os eventos, eu comecei a vir. Aí, a última etapa do processo do Novo era um Novo na rua, Jornada do Novo. Aí a gente foi pro Parque da Cidade, para frente da Fan Festival, para panfletar e falar das ideias do partido, com o panfletinho do partido e tal. Aí daqui a pouco eu tô lá conversando com a galera, eu vi um cara assim com um pouco mais de cabelo aqui, mas umas falhas aqui, mais gordinho, barbudinho, tá? Aquele cara era bem parecido comigo, assim, em alguns aspectos. Conversando com ele, trocando ideia. Daqui a pouco ele falou, pô, eu sou candidato a deputado federal e tal, não sei o que e tal, não sei o que. Ele falando comigo, eu falei, velho, sou crente desde moleque, né, velho? Conheço crente pelo linguajar. Pelo linguajar. Eu falei, mano, tu é crente, né, velho? Aí ele falou, sou, velho, tu é crente também? Sou, mano. Quem era esse cara? Eu achava que véio era de Brasília, não era dos crentes, né? Aí eu falei, qual é o nome desse cara? Thiago Manzoni. Conheci o Thiago Manzoni naquele dia. Tem a foto dele aqui no livro aqui. A foto desse dia, exatamente. A primeira foto que a gente tem junto, que foi desse evento, a gente tá junto. Começamos a trocar ideia. Sabe aquela amizade que nasce assim, tipo,
do nada, que é uma parada divina de Deus mesmo, assim. Ele falou, bora almoçar, bora. Aonde? A gente foi lá no Girafas. Aí ele mandou uma mensagem para o Alexandre Guerra, que O a candidato ao governo. candidato ao governo, a família dele tem ligação com um restaurante. A gente brincou e tal, não sei o que, foi almoçar. Pô, mano, gostei de tudo. Pô, massa mesmo, candidato a federal. Aí começamos a trocar ideia. Depois a gente encontrou novamente e tal. Só que o Thiago, candidato a federal, Rodrigo Freire, candidato a federal. Gerou uma divisão aí Era pra você, né? deveria gerar, na minha cabeça gerou. Aí, só que eu fui conversando com o Thiago, a gente tinha um campo em comum muito grande, pô. Por ser crente, envolvido com igreja, pregação, eu prego o evangelho, ele prega também e tal, não sei o que, começou. Aí eu comecei a fazer cálculo. O Rodrigo não era do segmento evangélico, era do segmento empresarial, apesar dele ser cristão também e tal, não sei o que, tinha uma várias diferenças. Eu falei, caraca, velho, eu tinha que dobrar com o Thiago. Não faz sentido eu não dobrar com esse cara, porque a gente parece muito, a gente vai se ajudar. E o Rodrigo, naturalmente, era o cara mais forte do partido, porque ele tinha um envolvimento muito grande, já tinha um potencial financeiro maior do que o do Thiago e tal. Aí eu pensando, avaliando, pensando, mas pô, é uma puta sacanagem. Porque o Rodrigo O cara me que te chama, abraçou, me né? abraça, paga meu processo seletivo. Eu jamais apoiaria o Thiago sem conversar com ele, mas eu acho que até falar para ele seria uma sacanagem, né? Sim. Mesmo assim. Cheguei no Rodrigo, fui rodeando, conversando com ele. Eu falei, mano, eu conheci o Thiago. Tal assim. Falei, Rodrigo, vamos cá, vamos pensar. Aí acho que Deus me deu iluminação e eu falei, cara, você se considera que é o candidato mais forte a federal do partido, não é? Ele, mano, nas condições que tem hoje é. Eu falei, eu tenho que dar voto pra legenda, não é? Ele falou, é. Eu falei, mano, eu tenho condição de dar muito mais voto pro Thiago do que pra você. Porque meus amigos, tudo é crente. Eu conheço 100 pastores. Ele vai ter uma entrada infinitamente maior do que você nesse O crente só vota no crente? Cara, Você não acha? só vota no crente, mas Prefere votar no crente. tem uma preferência e a linguagem ajuda, cara. Porque a linguagem do Thiago, que ele usa hoje na Câmara Distrital, ele é muito direto, ele é muito verdadeiro, ele não tem rodeio. E quem é sério, porque assim, os pastores que eu ando, a igreja que eu pertenço, a Igreja de Cristo, ela não se envolve com política. Até hoje, nem comigo. Eu fui candidato 2 vezes. Nunca subi no altar e pedi voto. Você acha que a igreja tem que estar na política? Tem que se envolver na Não, política? a instituição não. As pessoas sim, individualmente. Opa, perdão. As pessoas sim, mas a instituição nunca. Eu nunca subi no altar para pedir voto e nunca fui lá para alguém, vamos orar pelo meu candidato aqui. Porque isso acontece, acontece em algumas igrejas. Acontece. Mas eu discordo. E na Igreja de Cristo não funciona assim, nem eu quero. Se uma pessoa me chamasse, se eu estiver na igreja, alguém me chamar, ele ia me constranger se ele fizesse isso. Eu ia ficar constrangido, porque eu acho que não é legal. Sim. É o que eu penso, assim. Uma vez até conversei com um pastor muito sábio, o pastor Edson Gouveia, que é da 305 Sul aqui, um cara que eu respeito demais. Aí eu falando sobre isso, eu era até mais radical. Falei, não, política na igreja, reunião política, aí o pastor Edson falou, não, Alan, você tem que ter um cuidado. Por exemplo, se você marca uma reunião aqui, tipo, terça-feira à tarde, fala, o irmão Alan vai estar aqui para falar sobre política na terça-feira à tarde, 15 horas, tal, quem quiser vem e ouve ele. Ele vai uma coisa, as pessoas não vão estar indo para um culto para ouvir sobre política, elas vão estar vindo ouvir um político falar sobre política. Ele falou que o prédio não é santo, não é as paredes não são santas, é as pessoas que buscam a santidade e tal. Então não é o prédio, é a sua motivação. Se a pessoa vier sabendo que vai ouvir falar sobre política... É um evento específico, né, para específico, ele falou... é legítimo. Pô, legítimo. E aí ele mudou até meu pensamento em relação a isso, eu achei legal. E eu era mais crítico até e fiquei nesse nível, assim, Mas algumas igrejas usam o momento do culto para apresentar ou indicar candidatos e abrir falas para os candidatos e tal. Completamente errado. E aí o cristão que está ali para ver o culto, às vezes pode se sentir meio... A liturgia do culto é ceia, pregação, louvor, oferta. A Bíblia diz que não tem que vai apresentar político, meu irmão. Então, assim, é uma parada que não entra na minha cabeça. Então, Sim. Não entra na minha cabeça. Então, nisso, o Rodrigo entendeu. Falando, você tem razão. Olha como foi. Eu achei o Rodrigo um cara sensacional. Ele falou, você tem razão. Você vai ajudar mais o partido e logicamente, a mim, se você dobrar com o Thiago. E ele é um cara muito sensato. Vai na bênção. Muito sensato. Ele é um cara muito sensato. E uma pessoa muito boa também. Tem muito bom senso. Eu tenho até hoje um respeito muito grande. A gente criou uma amizade desde então. E tem muito bom senso. Eu gosto dele. Muito. E essa atitude dele me marcou muito. Porque, logicamente, o cara fala, não, velho, pô, paguei teu processo seletivo, te trouxe pra cá, agora tu vai apoiar o cara? Pô, tá de sacanagem? Não. O bicho foi muito, muito padrão, Rodrigo. Nesse sentido. Foi aí que eu conheci o partido. Fiz campanha, fui candidato junto com o Fernando Cacheta.
Porque nós éramos do grupo do Thiago, né? Você pode até comentar se quiser, como você entrou no Novo e conheceu o Thiago, mas através do Thiago conheci o Fernando Cacheta, Cláudia Vilhena, e a gente começou a fazer campanha juntos, assim, era tão legal, se a gente for parar pra pensar hoje, era um pouco irracional, mas legal, porque a gente estava defendendo uma ideia. Sim. Porque se você parar para pensar que você e a Claudinha, eu e o Thiago, panfletando no Gama para difundir uma ideia Juntos, né? juntos, não fazia sentido, Sim. porque você não tinha eleitor no Gama, você provavelmente estava dando voto para mim. Mas você estava lá, porque a gente defendia a mesma coisa. E por isso que a gente está ligado até hoje. Porque a gente defende ideais, a gente defende propósito, a gente defende um projeto. Não é uma parada pessoal. Nosso pensamento é na melhoria da nossa cidade, né? Do nosso país. Não é uma coisa individual. Exatamente. Tipo, é o Fernando Cacheta, ou é o Alan Freire, ou é o Thiago Manzoni. Não. Então eu vinha pro plano panfletar, a gente ia pro Gama, a gente fez esse rolê juntos ali. Muito louco isso, louco. Parar pra pensar. Parar pra pensar, hoje, é ilógico, né? é ilógico. Mas, pô, bacana, porque hoje a gente tá colhendo frutos disso, porque assim, a gente, na nossa ideia no início, pô, a gente tem que ter um grupo político, ou estar em um grupo político, que pense mais ou menos parecido com a gente, tal, não sei o quê, e a gente tem construído. Hoje o nosso grupo, daquele núcleozinho minúsculo, a gente tem um deputado distrital, que é um dos mais respeitados de Brasília, com certeza, que é o Thiago Manzoni, potencial candidato agora a deputado federal, ele é pré-candidato a deputado federal, potencial candidato que vai virar um grande deputado. Então a gente sabe, quem acompanha o Thiago sabe que ele tem um futuro muito brilhante aí na política. Sem dúvida, uma pessoa muito boa. Eu falo muito, né, Cacheta? Vai me contar? Não, cara, você tá legal aqui. O negócio é que nós temos muita coisa para falar ainda. Rocha, Por isso que eu não vou falar como é que eu conheci o Manzoni, não, nem a minha participação no partido, então nós vamos sair daqui. Não, aqui vai ser igual o Flow com o presidente, meu irmão. 5 horas de gravação. 5 horas de programa. O pessoal às vezes já fica me cobrando, você tá conversando demais, o programa tá ficando muito extenso. Eu falo, não, cara, mas é porque a gente vai desenrolando as histórias ali, precisa entender isso para ver como é que a pessoa chegou até aqui, né? Legal. O que esse momento está conectado com o passado. Exatamente. E aí... Quantas histórias legais não tem em Brasília, né? Pra gente poder falar, tantos exemplos bacanas, né? Sim. E essa história dessa primeira nominata do Novo é uma história bem legal. Bem legal. Dia pode ser contada aí, com várias visões, né? Porque tinha muita gente ali, muitas coisas aconteceram nos bastidores e tudo. Muita coisa ruim, muita coisa legal. Isso. Tenho muita gratidão, muito aprendizado das coisas que não funcionaram bem, que a gente pode melhorar. Isso. E aí você... Qual foi o maior aprendizado, cara, na eleição de 2018, como candidato? Na rua, assim, porque você tem que... Cara, o enfrentamento da rua não é fácil. Não é fácil. Emocionalmente é pesado. Desgastante. Cara, o maior aprendizado é que o voto é uma coisa muito difícil. Assim, quando uma pessoa vota em você hoje, eu vejo assim, cara, é um nível de respeito que a pessoa tem que ter para ir lá e colocar o seu número, ver sua cara, ver seu nome, apertar. Cara, é um desafio. Eu acho que todo mundo tinha que ser candidato um dia, assim, nesse sentido. Parece que isso, e né? pra ver como é difícil. Pra ver como é difícil. Eu tinha a impressão de que... Eu falava, cara, eu sou uma pessoa boa. Eu sou um cara inteligente, sou uma pessoa boa, tenho boas ideias. Exatamente. Vai ser fácil. Exatamente. Entendeu? Todo mundo vai votar em mim, lógico, todo mundo. E não, cara. Não é assim. Não é assim que funciona. Infelizmente, as pessoas têm muito preconceito, assim, na hora, decide voto na hora, decide de forma errada e tal. Só que é um desafio, só que é gratificante também. Então é uma experiência muito, muito interessante, porque você vê, porque tem aquela imagem que tem sobre o político, né? Então, tipo assim, eu nunca roubei ninguém, nunca tinha sido candidato antes, candidato pela primeira vez e tal. Quando você chegava na rua, você chegava como um político, bandido, ladrão, que eu falei, não, gente, não roubei nada, não. Sim. Tipo assim, eu sou candidato a primeira vez, eu nunca fiz isso, que eu tô aqui exatamente por isso, eu sou igual você. Eu tô aqui exatamente por conta disso, porque se a gente deixar quem não presta ficar lá, e a gente não entrar, a gente vai ter problema, cara. Querendo mostrar que dá pra fazer diferente. Exatamente, né? é o que a gente tá lutando até hoje. Não só nas hoje. ideias, mas na atitude. Porque tem muita gente que, às vezes, fala uma ideia correta, mas na atitude, a atitude tá errada. Exatamente. Né? E aí acaba queimando a própria ideia. Exatamente. E aí, infelizmente, não deu, né, Alan, em 2018. E aí você falou putz, agora acabou a campanha. Fez o que todo político deveria fazer, talvez, né? Por que aconteceu com a nossa vida, quando a gente acabou a campanha? Eu tive 3.375 votos, gastando quase nada de dinheiro. É muito voto. Custo por voto baixíssimo. Então foi assim, um fenômeno de votação e tal. Aí, o que eu fiz? Naturalmente. Eu sou advogado, eu vou advogar. Eu vou voltar para minha vida. Eu vou continuar construindo. E em 2022 eu sabe o que vai acontecer. Fui pro Gama, montei meu escritório, tem as fotos no livro também.
Comecei meu escritório de advocacia, como eu falei, eu não queria trabalhar para ninguém, porque o salário era muito baixo, e eu falei, cara, eu tenho um potencial para crescer e tal, eu vou fazer. Rodando no Gama, eu vi um lugar ali que podia ser eu não queria sala comercial em prédio, porque, pô, ninguém me conhece, eu não tenho um pai advogado aqui, não tenho nada, eu tenho que começar do zero. Então eu queria que fosse uma loja de frente para a rua, consegui achar um lugar, fiz uma reforma eu mesmo, não tinha grana, minha irmã é arquiteta, pegou um resto de obra que ela tinha, me doou uma porta de vidro lá, eu caí para dentro, botar cerâmica no local e tal, montei meu escritório de advocacia. E comecei advogado ali. Chamei uma amiga minha que formou junto comigo lá do Gama. Ela formou 6 meses antes, passou na AB 6 meses antes. Chamei ela, veio trabalhar comigo. E a gente começou. As pessoas bateram na porta, a gente dá orientação e tal, pegou um caso, o outro, foi pegando e comecei a me sustentar da advocacia. As pessoas estavam batendo na porta assim do nada. Olhava, acontecia, porque era de frente, foi Deus que me deu um lugar estratégico, era um pedaço da casa de um cara que não era uma sala, não era escritório, não era nada. Eu falei, moço, me aluga esse pedaço da sua casa aqui. Ele, tá doido, vai fazer o quê? Eu vou fazer um escritório. Ele, não, como é que você vai fazer isso aqui? Eu falei, não, assim, deixa comigo, você me aluga esse pedaço? Ele alugou o pedaço da casa para mim, eu montei o escritório. Só que aí era num ponto muito estratégico, numa quina lá no Gama, ali na X Norte, que era em frente ao posto Sayonara, padaria Sayonara, então tinha um movimento muito grande, botei uma placa grande. A pessoa ficava vendo, eu não tinha nome, Alan Freire, que tem gente que é orgulhoso, né? Bota lá, Alan Freire, advogado. Eu falei, tu nem sabe o que eu for, botei advogado. Bem gigante e AF advogado, né? Botei o AF. Foi inteligente isso. Botei advogado. Aí as pessoas iam procurar o advogado, que não sabia nem quem era. Aí chegava lá, a gente orientava e pegamos alguns processos, começamos a trabalhar. Só que eu fiquei com uma posição muito bem colocada no Novo. Eu fiquei como terceiro suplente. Naquela eleição, a gente elegeu a deputada Júlia Lucy, que foi a mais votada ali do partido, e ela virou deputada distrital, que a gente pode passar para a nova fase da conversa, que foi a partir do momento que a deputada Júlia Júlia trabalhar com ela me convidou para trabalhar com ela no gabinete em 2020. Eu montei meu escritório em 19. Não, ainda 18. Ó. A eleição foi 3 de outubro, 1 de outubro, bem no início de outubro, dia 2 de novembro, mês depois eu estava com o escritório aberto. E você foi pro gabinete quando? Você lembra o mês? Lembro, cara. Olha, foi um cuidado de Deus, viu? Porque eu vejo como um cuidado muito grande de Deus. Eu abri o escritório, ela me chamou para ir pro gabinete, eu acho que foi em fevereiro de 2020. Aí eu fui pro gabinete, eu acho que eu fui nomeado em março, 15 de março, uma coisa assim, próximo de março. Eu fui nomeado, em seguida foi a pandemia. Lembra? 2020. Foi março de 2020. Parte de março, foi. Pandemia. Então, tipo assim, eu fui nomeado e começou a pandemia. Se eu tivesse só com o escritório, eu tinha me ferrado, porque não ia ter cliente, ia parar tudo. Pô, parou, a gente não sabia quando ia voltar. Então foi um cuidado de Deus, ela me chamou para conversar. A Andréa quase trabalhava com ela, que inclusive foi candidata com a gente no Novo também. A Andréa, não sei se foi a Andréa que me indicou, a Júlia pediu para levar, não sei como é que foi. Só sei que a Andréa e a Júlia me entrevistaram, falou que queria que eu compusesse com ela, estava no gabinete, na área jurídica e legislativa. Eu falei, pô, meu sonho. Tipo assim, o que eu quero aprender? Sua formação, minha formação, eu gosto de política e tal, topei na hora, fui para lá. E fiquei o mandato da deputada Júlia até eu sair para minha pré-candidatura em 2022. E, cara, ali, naquele momento, você começou a ver como é que funciona a Câmara Legislativa. Cara, aí eu fui ver, realmente, aprender. O que mais te surpreendeu ali, que você não imaginava que funcionasse daquele jeito? Cara, uma coisa que eu mudei meu conceito é que deputado não trabalha. Cara, deputado trabalha pra caraca. E o fulano... Pro bem ou pro mal, né? Pro bem ou pro mal. E o fulano que é nosso cego? Trabalha pra caraca. Trabalha por mal, trabalha errado, mas trabalha muito. Porque, cara, é muita demanda, velho. Mano, é impressionante as demandas de um gabinete. Porque eu faz uma reunião, a gente fazia... ela era muito da área do empreendedorismo e tal. A gente fazia reunião sobre combustível de avião, o imposto sobre o combustível de avião. Daqui a pouco, uma casa que tá desabrigando lá no Samambaia, daqui a pouco, lá no Córrego da Onça tem uma comunidade que não sei o quê, aí depois você faz cara, é muito variado, cara, é muito tema, muita coisa, é impressionante. Então tem muita coisa, muitas reuniões, pessoas que você tem que atender, que você não pode fechar a porta e falar, não vou atender a comunidade, não existe. E como funciona ali também você apresentar projeto de lei, como é que funcionam as votações do plenário. Aí a gente começou a fazer muitas reuniões atendendo várias demandas.
A Júlia tinha uma parada que ela tinha um grupo de consultores que ela consultava antes, então a gente fazia consultoria. Como eu fui pro o jurídico e plenário, foi muito massa, porque aí eu comecei a entender como é que é, fui entender, ler o regimento da casa, entender como é que funciona a comissão, projeto de lei, emenda nos projetos dos outros e tal. Aí a gente começou a trabalhar ali, eu comecei a aprender pra caramba naquele momento, que todo mundo estava aprendendo, que ela era nova no mandato. Todo mundo que estava ali era novo. Então a gente começou a aprender e então, assim, eu vi que deputado trabalha bastante. Eu vi que a relevância do mandato muitas vezes passa muito pela questão dos investimentos, da destinação das emendas, que é onde você consegue ver a coisa executada na prática. Mas você fica um pouco preso à secretaria, não? É muito preso. Porque, por mais que você tenha direito a destinar a emenda, você depende da secretaria fazer a Exato. execução daquele recurso. Exato. Aí, como a Júlia ela tinha uma estratégia de mandar para áreas muito sensíveis, assim, da saúde, de coisas muito específicas, aí a gente conseguiu executar bastante. Ela conseguia até executar bastante a emenda, mesmo não sendo da base, porque ela era uma candidata que se considerava independente. Algumas vezes ela tratava como oposição, às vezes ela votava com o governo, ela se considerava independente. Mas ela conseguia executar muito, que a gente fazia uma articulação junto às secretarias e destinava para coisas muito pontuais, assim, Aham. tipo na saúde, nas coisas assim. Você acha que Que a tem. emenda parlamentar é uma coisa boa? Cara, eu acho uma coisa boa, mas ela tem que ter esse. A forma de execução dela, que eu acho que é complicada. Essa barganha com a secretaria, a forma que é feita. Eu acho que tinha que ter uma área Você não acha que técnica. deixa o deputado refém do governo? Que o governo não pode te chantagear com isso? Só Sei. vou executar a tua emenda se você votar comigo. Tem muito disso. Tem muito desse jogo político na. Por isso que a emenda impositiva, em algum nível, ela tem um sentido. As Sim. emendas serem impositivas. Eu acredito que toda emenda deveria ser impositiva. Então, Ou então acaba com a emenda. exatamente. Porque tem isso, o governo jogar dessa forma. Só que aí sempre tem esse acordo político das votações e tal, isso aí acontece muito. Só que a emenda impositiva tem mais sentido, teria maior sentido nesse pensamento que você Porque, está falando. veja, se você é um cara da oposição, né, isso tanto para a esquerda, para a direita, para o centro, enfim. Se você é um cara que não está apoiando aquele governo que está eleito, legitimamente eleito, você fica. Suas emendas não vão ser. Tirando as impositivas, né? É. Provavelmente não vão No mundo rodar. ideal, no mundo ideal, talvez, fosse a questão do planejamento. As emendas serem direcionadas para. Porque tem que ter um plano estratégico do governo. Você entra como governador, você tem uma ideia para a cidade. Então você propõe um plano de governo para aquilo ali ser feito. Então, teoricamente, eu penso que talvez o ideal fosse que as emendas fossem direcionadas para áreas pontuais desse plano para ser feito. Que aí o governo não ia ter nem que falar, pô, tá dentro da estratégia do governo aqui de entregar tal benefício para a sociedade, para fazer tal política pública funcionar. Porque realmente é muito complicado também, às vezes, o governo tem um planejamento estratégico e boa parte do orçamento ser direcionado para uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele está propondo. Então, É talvez porque tenha uma. distorce um pouco a função do legislador, né? Sim. Do deputado, da É, Câmara Legislativa. Qual é a função legislar principal e ali? fiscalizar. Legislar e fiscalizar. E se eu estou fazendo parte da Execução. do governo, do plano de governo, eu estou Exatamente. tendo uma função adicional ali. Sim. E Então, aí aí, como tem cara, essa questão do ganho político, das emendas ali, porque, pô, é uma coisa muito legal. Quando é bem feito, quando sai, por exemplo, eu vejo algumas emendas do Thiago hoje serem executadas num projeto social, por exemplo, Provida, que é lá em Samambaia, ali no Recanto das Emas. Teve uma emenda lá pro futebol, para as coisas. Aí quando eu vou conversar com uma pessoa que toca o projeto lá, o Celiomar, fala, mostra o benefício que tem para as crianças que ele acolhe. Pô, criança que não tinha comida em casa, vem aqui, às vezes participa do futebol, tem um lanche e tal, não sei o quê, faz a e refeição ali, faz a né? refeição ali. Cara, essas coisas aplicadas na prática, assim, é muito legal de ver. Sim. É muito bacana de ver. Mas é E uma função como do governo. é uma função do governo. Mas como os deputados. É porque isso é um tema complexo, assim, para a Sim, gente poder sim, ver sim. como ideal. Mas como os deputados estão na ponta, por exemplo, se o Gama tivesse um deputado, o Gama não tem deputado distrital desde Wilson Lima, em 2010. Se o Gama tivesse um deputado distrital que olhasse para a cidade, ele ia ter um olhar melhor do que o governador que está aqui no Buriti e não consegue olhar tudo, cara. Porque são Cara, 32 regiões administrativas. exato. Então é mais o olhar do deputado. Vamos colocar assim, o Rogerinho Morro da Cruz, que é lá do São Sebastião. Ele tem um olhar muito maior do que eu que moro no Gama. Então, talvez seja o deputado das emendas para direcionar esse olhar para determinada área da região, alguma coisa assim. Tem muitas
nuances Mas a nessa gente questão. precisaria melhorar o nosso sistema de eleitoral. Exatamente, eleitoral, Eu porque sou a fica sem favor representação. eu sou a favor do voto distrital misto, Sim, que aí a gente teria por região. dividiria as regiões Sim. em 24 regiões, Aham. e aí você seria candidato por aquela região. Cara, Que aí a algo a se pessoa que pensar. mora naquela região, ela sabe a quem Sabe cobrar. aquele problema, exatamente. É aquele cara que representa essa Então, região. igual Então eu uma vou cobrar região aquele igual cara. o Gama, eu não sei, é uma cultura do Gama votar em quem não mora na cidade. E fica órfão. Tá órfão há quantos anos já? Mas será que não é porque quando teve um cara decepcionou? Cara, E pior aí que... viu que esse não é esse o caminho? Talvez sim, porque eu era novo, no último era o Wilson Lima na época, só que eu lembro que ele era brigador pra caramba pela cidade, assim, É. tinha um jeitão dele, virou até governador durante uns meses quando deu a confusão da Arruda. Eu O lembro. Wilson Lima, ele era lá do Gama. Então foi o último que teve. Aí agora só pessoas de fora da cidade que aí vão lá, indicam a administração e cara, esquece, a cidade fica largada, Sim. não tem jeito. E aí chegou 2022, Fui você caminhando. falou, eu vou brincar de novo aqui. Pois é, porque aí entrou Eu gostei na disso. vocação. Não, acho que é muita vocação mesmo. Fui bem votado em 2018, achei, cara, vou seguir. Eu já tinha colocado no meu coração que ia vir para a eleição novamente. Por conta muito disso que a gente estava falando agora há pouco, eu via muita necessidade da minha cidade de ter um representante sem Sim. ter. Então eu fiz pré-campanha o tempo inteiro falando que eu ia ser candidato pelo Gama, para poder, mostrando os problemas da cidade. Gravei diversos vídeos apontando, cara, se a gente cuidasse melhor dessa área aqui assim, cara, ia melhorar aqui. Então eu fui fazendo e fui construindo Mas só isso. pegando isso que você falou, que eu tô lembrando aqui do próprio um nome que é conhecido, que é o Daniel Radar, você deve conhecer. Sim, Santa Maria. Que ele é de Santa Maria, mas amigo. ele acho que ele vai para a quarta eleição e Cara, ele não consegue transpor mas aquela barreira, e agora ele exatamente, a tá bolha. adotando o Gama. Exatamente. Ele fala agora que ele é Santa Maria e Gama. Mas ele é de Santa Maria. É meu irmão. Eu quero que ele seja eleito. É um cara do bem demais. Espero que ele seja eleito. Ele teve uma votação extraordinária. Eu tô dizendo isso porque só pra gente refletir aqui. Da Não região. é um erro você ficar só na região? Errei. Foi um erro. Concordo plenamente. Fiz uma campanha voltada pro Gama, porque o Gama tem... Eu pensei, cara, o Gama tem 90 mil votos aqui dentro. Não é possível. Se eu tiver 10%, entender que 10% da cidade entender que precisa de um deputado aqui, eu tiraria 9 mil votos aqui dentro. E eu tive voto fora do Gama na outra eleição. Nas 3.375, eu tive 1.200 votos no Gama e o resto foi fora. Então eu tenho conhecimento em muitos lugares. Então os votos que eu tivesse fora de algumas bases que eu construí, eu falei, vai ser o que vai somar. Aí eu vou ter 12 mil votos. A minha conta era essa, na minha cabeça. Porque o papel aceita tudo, sua cabeça aceita tudo, eu trabalhei para isso, não é? Eu errei nesse sentido, de focar e facilita para você também. Facilita, é mais barato, eu não tinha grana. Você não precisa sair para os outros lugares. Porque, por exemplo, o partido fala, vou te dar grana, faltando 20 dias para eleição. Fala, pega essa grana aí, velho, guarda. Porque o que eu vou fazer, tempo, meu irmão? Nem dá tempo, vai dar problema. Que é um outro problema, é o tempo de campanha. Tempo de campanha, porque assim, a grana, o fundo eleitoral, que eu já se a gente for entrar nesse papo aqui, eu já nem concordo que tenha 5 bilhões de fundo eleitoral. Eu acho que a gente tinha que gravar um outro programa no X só para falar desse problema, a eleição. Qual é o problema? A eleição. E a gente entra nesses detalhes todos aqui e a gente vai debater nossas ideias. Boa. Porque senão nós vamos ficar aqui... A gente vai ficar aqui. Então, eu foquei lá e tive uma votação infinitamente menor do que eu esperava. Eu tive 2.125 votos na última eleição. Foi eleição polarizada. O voto ficou no 22 e no 13, no 50, ficou polarizado. Eu era 44. Não pois tinha é, voto. Por que tu mudou de partido? Você saiu do Novo e foi para o União? Se for resposta rápida, se chama João Amoedo. Quando o João Amoedo começou a fazer um monte de nhaca no Novo, perseguindo inclusive a Júlia Lucy, que eu trabalhava com ela, que eu achava uma injustiça absurda. Achava uma injustiça absurda que se fazia, a perseguição que se fazia ao mandato da deputada Júlia. Somado às ideias do João, que ele é liberal, né? Aquele liberal norte-americano, que quando o bicho pega vai para a esquerda. Sim. As críticas ao governo, em vez de somar, ele veio para poder se juntar à oposição para derrubar o governo. E assim, ele foi para marcha sindical. Então, tipo assim, ele foi levando o partido. Ele mudou posicionamentos. Mudou posicionamentos que ele tinha. Então eu falei, cara, eu não me vejo mais representado pelo Novo. Eu gosto do Novo, tenho muitos amigos lá ainda. Saí deixando uma carta de respeito pro Novo, assim, agradecido ao que o Novo fez, a oportunidade que ele me deu. Assim, agradecer ao Rodrigo, agradecer ao Paulo Roque, que eu andei com ele também na eleição. Então ganhei amigos como você, como a Claudinha, como a Belle, como o Thiago. Então eu tive muito a agradecer. Eu achava que você tinha saído muito pelo convite do Rebuff.
Não. Você é próximo do Regufe também. Não fui. Eu sou próximo. Eu fiquei próximo do Regufe na eleição exatamente por conta do. Quando eu saí do Novo, eu fiquei sem partido. 11 partidos me procuraram. Porque eu tinha uma votação muito expressiva em 18. Sim. Então, 11 partidos me procuraram, eu sentei com 11 partidos diferentes para poder. Eles me atraíram, porque candidatos de 3 a 5 mil votos é um ouro para os partidos. Todo mundo quer. Todo mundo quer, porque, pô, nem vai me atrapalhar. E vai me ajudar a eleger os caras que eu quero. Eleger o cara que eu quero. Então, a gente vira ouro, né, na nossa votação. Então, os caras vêm muito atrás da gente nesse sentido. E eu sentei com vários partidos. E um desses partidos foi o União Brasil, quando o Regufe foi para lá. O Regufe me chamou lá no Senado e falou: Alan, eu tô montando um projeto para ser candidato a governador. Nós vamos montar um time aqui e tal. Eu queria convidar vocês. Você tem uma votação expressiva, ver sua postura com a Júlia, o trabalho que você faz. E eu quero que você seja candidato pela União. Nisso eu estava conversando com vários partidos, inclusive o Thiago também, na época, conversando com vários partidos, pensando que a gente ficou meio perdido, né? Depois do Novo, ficou meio perdido. Na época, porque a nominata do Novo dissipou, né? Dissipou. Porque é muito difícil ser candidato. No Novo é um pouco mais difícil, Sim. porque tem uma série de regramentos, uma cultura diferente, que é legal. E aí a galera foi dispensando. Você precisa procurar um lugar também que você tenha. Que você veja chance ali. Exatamente. E as pessoas tinham muitas críticas à Júlia, virou uma coisa assim muito. Críticas que às vezes poderia ter algum sentido, só que a forma de fazer, como um deputado elege, um partido elege uma deputada e persegue ela, pra mim não fazia sentido. Cara, senta aqui com a mulher, senta com a gente. Resolve o problema. Resolve o problema, a gente tá errando, a gente vamos acertar e tal. Não sei. Mas minha irmã era pedrada, representação contra ela no partido. Porque tinha uns haters lá do Novo. Tinha os haters, velho. Aí comitê de ética. Contra. Enfim, deixa pro outro episódio do X isso aí. Comitê de ética contra a mulher é uma perseguição que eu falei, meu irmão, fica aqui nunca. Eu falei pra ela, eu falei pra Júlia, falei, Júlia, bora sair do Novo, que o Novo vai acabar com você, vai acabar com a gente. Eu não sou candidato pelo Novo. Ela tinha um amor pelo partido, assim, que era difícil. Tinha bandeira do partido, tudo laranjado e tal. Eu falei, Júlia, esse partido vai sacanear a gente. Porque eu fui vendo como tava caminhando as coisas. E aí ela preferiu acreditar e no final o Novo não deu legenda para ela. Então, a base da história foi essa. Então, ela forma tentou até o último minuto, né? Até o último minuto. O João Amoedo, as posturas da Nacional e a postura do Novo com a Júlia me fez sair do partido. Do próprio diretório distrital aqui também. Diretório local, exatamente. Não conseguiu contornar essa situação. Exatamente. Mas você falou que o Regufe te convidou porque ele ia ser candidato ao governo, mas ele não foi candidato ao governo. Não foi candidato ao governo, que é uma grande incógnita assim, de Brasília. O Regufe é um cara que ele sempre foi admirável, a postura que ele teve como deputado distrital, como deputado federal, como senador, e ele tinha esse recall político bem elevado. E, cara, a gente fica um pouco perdido, assim, eu saí do Novo, tinha toda aquela ideia, falei, vamos construir, como é que constrói? Ele era um cara ético, um cara que é muito admirável, eu falei, cara, vamos andar junto e vamos entender. Tinha o Daniel Radar no partido, tinha algumas pessoas que eu fui conhecendo, conheci o Alex Carreiro, aí foi formando algumas pontes ali, que eu falei, cara, eu tinha o professor Paco, que era um cara que eu admirava também. Tinha vários caras assim que eu falei, cara, esses caras eu consigo andar junto. São caras que têm. Dá para participar. Dá para participar. Né? Então foi se construindo assim, e o Regufe tinha esse legado, tem esse legado dessa questão de ética que ele tinha e tal. E eu conversei com o Manuel Arruda, me filiei, tô no partido. Estou no Partido Novo, no Partido União Brasil, trabalhando para ser candidato. Eu tive o Eduardo Pedrosa, que é um cara que eu construí uma amizade também durante o tempo ali que eu estava na Câmara Legislativa com a Júlia, que eu trabalhava no plenário com ela. Então, tinha acesso aos deputados, alguns, e o Eduardo sempre foi um cara muito simples, muito assim, tranquilo. Eu vi a forma dele tratar, eu falei, cara, esse cara é massa, o cara novo da nossa cidade, é mais novo que eu, Pedrosa. E aí a gente foi trocando ideia, a gente virou amigo e tem essa amizade até hoje. E a gente foi construindo aquilo ali com a base do Regufe. Só que o Regufe levou a gente até a porta e Deus sabe o que aconteceu, que ele não foi candidato a governo. Porque ele tinha tudo para ser candidato a governo pela União Brasil e tinha inclusive chance de ganhar. E ele não foi candidato ao governo ali. E aí foi a reeleição do governador Ibanez. E aí, cara, o Ibanez se elegeu. No União, quem se elegeu foi o Eduardo Pedrosa. E aí você falou, e agora? E agora eu fiquei assim, cara, eu não me elegi, tive uma votação muito aquém, fiquei frustrado com a votação que eu tive, naturalmente. Você acha que a política ainda vale a pena depois desse período todo aí participando? Cara, vale a pena, porque assim,
é melhor você estar envolvido do que você deixar na mão dos outros. Porque como eu tenho vocação para a política e eu enxergo a política, porque é aquele negócio, né? Se você for leigo sobre um tema, ele não vai te afetar em nada. Aquela frase célebre lá que fala bem assim, que a ignorância é uma benção. Em muitos aspectos que quando você não conhece. Agora, quando você conhece, fala, cara, pô, eu me preparei, eu tenho boas ideias, eu me preparei, me capacitei, tenho uma boa intenção e quero, se eu não entrar aqui, vai entrar alguém e vai ocupar esse espaço que ele não vai ficar vazio. Não vai ficar vazio o espaço. Todo esse processo anterior à eleição, como eu construí uma amizade com o Thiago, eu me casei, o Thiago virou meu padrinho de casamento, virou meu irmão, a gente joga videogame junto, então virou meu amigo e irmão. Aí ele era candidato a deputado federal a princípio, né? Perdão. Aí o Thiago falou, Alan, eu tô sentindo de Deus que eu vou ter que ser candidato a distrital. Eu falei, mano, tá. Se Deus tá te direcionando, eu vou falar o quê? Bora, vai. Ele falou, mas e aí? Assim, no sentido de se eu poderia abrir mão da minha campanha para ajudá-lo. Eu falei, Thiagão, se eu fizer isso, eu vou estar numa incoerência violenta. Eu fiz pré-campanha no Gama, falando que eu seria candidato do Gama, porque o Gama estava precisando de um representante. Então eu imprimi panfleto, fui pra rua. Por que aconteceu? Quando eu perdi a eleição, eu não simplesmente voltei pro meu escritório só. Eu imprimi panfleto, obrigado pelos meus 3.375 votos, essas serão a voz da cidade e tal. E panfletei agradecendo os votos, mesmo tendo perdido a eleição. Adesivei meu carro agradecendo e rodava na cidade. Então eu falei, Thiago, se eu largar minha pré-campanha agora e apoiar um cara que não mora no Gama, eu vou ser o mais incoerente do mundo, que eu sei que a cidade está precisando de um representante. Ele falou, não, você tem razão, você não pode ser incoerente. Na política cabe tudo, mas você tem que manter sua palavra, né? Você não pode ser incoerente, você tem que ser fiel ao que você acredita. Sim. Então, você acredita nisso, vamos firme. Thiago, ao final, foi pro PL e foi eleito deputado distrital. Eu fiquei na União, não fui eleito deputado distrital. Como no Inter ali eu já tinha sentado algumas vezes com o Eduardo Pedrosa e o Thiago, ele sabia da nossa amizade, a gente formou um trio de amizade ali junto também. O Pedrosa sabia que eu iria trabalhar com o Thiago, posteriormente à eleição. Não ficaria no partido e ia trabalhar com o Thiago. Porque eu fui claro com o Pedrosa. Eu falei, não, se o Thiago ganhou a eleição, eu vou ficar à disposição dele porque ele precisar. Porque é um grupo que a gente já tinha montado desde 2017, no Novo, e a gente continua trabalhando. E, cara, você avalia como essa eleição de 2022? Você acha que a polarização que começou a acontecer, ela prejudicou os partidos que não estão, ou os candidatos, na verdade, que não estavam no PL ou no PT? Muito. Porque muito. Você estava mais preparado. Sim. As pessoas te conheciam mais em 2022. A gente perdeu aquela ingenuidade de como fazer uma campanha, como é que funciona, nominato e tal. Sim. E você não aumentou a tua votação. Não, pelo contrário, diminuiu minha votação. Pois é, isso aconteceu com muita gente. Sim. Do Novo, inclusive. Cara, o 22, se eu tivesse no 22, eu não teria ganhado a eleição, mas eu teria tido uma votação muito expressiva. Exato. Eu entregava o panfleto, Caixa, na mão da pessoa assim, a pessoa pegava, olhava 44, não, obrigado. Entregava o panfleto, você é Lula ou Bolsonaro? Isso. Falava assim, não, mas eu sou do União. Não, obrigado. E número, né? Tipo assim, acontecia. Era 10 pessoas, 8 iam dar essa resposta. 44, desculpa, não voto. 44, desculpa, não voto. Era assim, quem não tinha uma base... Não queria nem saber tuas ideias, né? Nem saber, meu irmão, nem saber. Fala, cara, você é um cara do bem e tal. Quem me conhecia, 2.125 votos, são pessoas que me conhecem aqui. Que me conhecem, são as pessoas que votaram em mim. Que eu sentei junto, sabe quem eu sou, sabe quem é minha mãe, sabe quem é meus irmãos. Porque eu sempre fui um cara bem relacionado e tenho conhece muita gente. Conheço muita gente. Então essas pessoas falam, Alan, eu vou votar porque é você. Se fosse por esse partido, eu não votava, não. Meu irmão, os caras me colocam Soraya Tronic como candidata a presidente. Meu irmão, aquela mulher quebrou a gente. Quebrou. O cara, você é do partido daquela mulher, você é louco, o que você tá fazendo aí? Não, eu não posso fazer mais nada, já tô aqui. Entendeu? Não tinha. Agora tem que ir até o fim, né? Tem que ir até o fim. Então, assim, com certeza quebrou. Quem não estava dentro da polarização, quem não era 22-13... E você acha que 2026 vai ser assim também? Mesma coisa. Mesma coisa, né? Mesma coisa, talvez com um pouquinho a mais. Um pouquinho mais intenso isso. Um pouquinho mais intenso. Eu concordo contigo. Eu lembro que na época... No passado, eu achei que ia arrefecer. Mas hoje, porque assim, o próprio presidente Lula tá estimulando isso diariamente, assim, porque ele precisa. Agora ele falou, ele precisa que vai ser guerra, tem que ir pra guerra. Ele precisa disso, senão ele sabe que não se elege.
Então ele está tentando ir para a guerra mesmo, para tentar se eleger, mas ele sabe que ele não tem. Se não for assim, Eu concordo plenamente. Eu lembro que na época, quando uma própria Manzoni estava procurando qual partido que ia, eu falei, cara, tem que ir pro PL, velho. eu não tive essa visão, cara. Suas ideias são da direita. Tudo que você defende está na direita. Quem Eu está não tive essa representando, não quem tive está essa com a visão. bandeira da direita aí para a população, neste momento é o PL. Se eu tivesse tido essa visão, porque dos 11 partidos me procuraram, um foi o PL. Só que a Bia não tinha assumido ainda, era o governador Era Arruda. Flávia Arruda. Isso, eu citei que o governador Arruda me chamou, o Ricardão, que é de Santa Maria, me conhece, falou, rapaz, teve um no Gama que teve muito voto. E o Arruda é muito ligado ao Gama. Ele me chamou lá, sentou comigo, falou bem assim e tal, ser candidato aqui. Só que, cara, eu falei, cara, tudo que eu defendi no Novo e defendo na minha vida é o contrário do que a política foi construída assim até agora. Então eu não posso agora fazer isso. Então, respeitosamente, eu disse não e não fui pro PL naquela época. Talvez se eu tivesse ido, eu nem teria nominata depois. Sei com a votação que eu tive. Talvez no futuro, quando mudou, eu nem teria nominata. Então era um risco muito grande. E, pô, eu olhei pro partido. O partido tinha vários deputados, vários caras que não foram deputados fortíssimos. Eu falei, cara, não tem o que fazer aqui. Não tem o que fazer aqui. Aí eu fui para a União, que era uma nominata mais razoável, né? Eram os players, tinha um deputado, o Eduardo Pedrosa, e o resto eram players fortes, mas... Poderia eleger mais um, Poderia né? eleger mais nominata, dependendo da votação, mas isso aí deu essa polarização deu uma prejudicada ali. E aí você foi convidado para presidir lá o Jardim Botânico. Então, o parque do Jardim Botânico, exatamente, né? Não a região administrativa do Jardim Botânico. Tem um administrador regional, que é o Aderivaldo Cardoso, da região administrativa. Eu sou o diretor-presidente do Jardim Botânico de Brasília. Foi nessa. Quando o Thiago ganhou a eleição, eu já falei, cara, você precisava voltar à disposição. Voltei pra minha vida, fui advogar, cuidar das minhas coisas, cuidar da minha família e tal. Tinha casado há pouco tempo, casei em 2021, então tava nesse processo. E o Thiago falou, eu vou precisar de você. Só que o Thiago, ele teve uma sacada que foi dele, e ele falou assim, cara, eu não quero ninguém no gabinete que tenha conhecimento político. Eu quero construir algo novo aqui e entender como é que funciona isso aqui. Então, eu, mesmo sendo amigo dele, eu não fui pro gabinete com ele. Pois é, porque seria o natural, natural, né? Pô, esse cara tem alguma experiência e tal. Só que ele teve um insight, ele falou assim, ele falou, Alan, segura aí. Tá bom. Segurei, a gente foi conversando, tal, trabalhando. Teve um dia que surgiu a oportunidade dele, do Jardim Botânico. Como todo mundo sabe, a base do governo, eles podem indicar espaços ali nas administrações, secretarias e tal. Ele falou, cara, tem uma oportunidade como superintendente de conservação do Jardim Botânico e tal, não sei o que, eu queria que você assumisse lá, assim, assim, assim. Eu falei, cara, estou à sua disposição. Porque, assim, naturalmente, no nosso grupo político, o Thiago virou o líder. Porque a nossa ideia, a gente falava lá atrás, cara, a gente precisava ter uma cadeira, lembra, Cacheta? Quando a gente falava assim, cara, pensou, se a gente tivesse uma cadeira. Pra começar, né? Se a gente tivesse tal. Aí parecia muito longe aquilo, porque era. Pô, a gente sem grana, sem coisa. Se você voltar no tempo lá em 2017, né? Você fala, cara... você fala, cara. Aí a gente. Quando o Thiago ganha essa cadeira, naturalmente ele virou meu líder. Virou meu líder e falei, cara, você falar, meu irmão, você leu tudo certo. Você conseguiu se eleger com uma porrada de voto. Você tem uma visão, porque o Thiago tem uma visão extraordinária. Falei, cara, eu não tenho a visão que você tem, eu quero andar com você porque eu acredito na sua visão. Simples. Então, ele me convidou, fui para o Jardim Botânico, posteriormente virei presidente, meses depois virei diretor-presidente do Jardim Botânico, e fui aplicar o que a gente estava falando, sobre essa mentalidade empreendedora, de fazer a coisa desenvolver, Sim. né? Então, a gente chegou, o nosso grupo ali dentro do Jardim Botânico, e falou, cara, como a gente pode transformar isso aqui para ele ser o melhor que ele puder? Como ele pode se transformar num potencial extraordinário? Então, a gente colocou as peças-chave dos lugares certos, sem aquele negócio de, vou botar aqui porque eu vou apadrinhar do político, porque vai me dar voto em tal região. Não. A missão do governador para mim, do Thiago, foi o seguinte, meu irmão, coloca as pessoas certas nos lugares certos, faz o melhor, entrega o melhor. É uma qualidade que eu vejo no Ibanez, se eu pudesse elogiar algo no Ibanez, é isso. Ele delega a gestão, ele acredita ele não fica interferindo ali. Não interfere, mano. Como é que tu encontrou lá o Jardim Botânico? Chegou lá, como é que tava a organização do parque, da gestão administrativa ali? Não tava legal de jeito nenhum. E eu via que, quando eu fui no Jardim Botânico, quando eu era criança com a escola, quando eu fui para assumir, era o mesmo Jardim Botânico. Era a mesma coisa, não tinha coisas novas. Passaram quase 30 anos e tava do mesmo jeito. Do mesmo jeito.
Então, eu já tive várias sacadas, que eu sou muito visionário, muito sonhador com as coisas, eu gosto de ver as coisas acontecer. Acho que se eu não fosse advogado, eu podia ser arquiteto ou engenheiro, porque eu vejo as coisas e eu falo, cara, isso aqui podia ser desse jeito, eu imagino melhor. E eu busco aquilo ali para aquilo ali acontecer. E como era minha, eu falei, pô, agora eu sou gestor. Eu falei, cara, agora eu vou fazer. Aí, você ter a visão do que deve ser feito é uma coisa. Só que no serviço público é diferente. É bem muito diferente. diferente. Aí, o que eu fiz? Pô, o Thiago me desafiou para eu presidir o Jardim Botânico. Vou me capacitar, porque agora eu já mudei a ficha, né, na minha cabeça. Aí fui lá e me matriculei num MBA de Gestão e Governança Pública na FGV. Porque era Top. melhor. Porque era melhor. Falei, qual é melhor? Caro pra caraca. Mas eu falei, meu irmão, vou Mas investir. tudo que se é caro é porque Exato, normalmente é bom, né? Senão ninguém exatamente. pagaria. Então eu falei com a minha esposa, falei, amor, vamos investir nisso, acho que vale a pena, assim, pro meu crescimento. Ela, bora. Parcelei lá e bora. Caí pra dentro, estudei pra caramba, fui entender a gestão, como funciona, montei um time legal com os amigos, com o Thiago, com a galera, colocamos as pessoas certas no lugar certo, começamos a ter ideias e executar aquilo ali. Executar o orçamento público é um desafio, cara, é um desafio, mas a gente Tem conseguiu. muita trava, né? Muita burocracia ali, que às vezes você chega e você nem sabe ali como é que aquilo ali Então funciona. a gente reformou, falta um prédio só para que a gente conclua a reforma de praticamente todos os prédios do Jardim Botânico. Então a gente reformou as pendências de conservação, a gente inaugurou o novo herbário, a gente reformou a brigada de incêndio. Agora, em 8 de março, a gente vai inaugurar uma nova trilha, que é uma trilha acessível. A gente comprou novos brinquedos para o Jardim Botânico para as crianças. A gente colocou irrigação nas áreas que não tinha. A gente melhorou a acessibilidade do pavimentação que vai para os serratenses. A gente reformou o auditório do Jardim Botânico. A gente comprou trator novo, comprou o Giro Zero para poder cuidar da manutenção, comprou maquinário, comprou EPI para brigada. Cara, era tipo um deserto que floresceu. Tipo assim, a gente conseguiu executar bem o orçamento, tanto da fonte 100, onde eu tinha um orçamento, mas também o Thiago aportando emenda. E o Thiago falou, não, Eu ia te perguntar acredito. isso, de onde é que vem o dinheiro? O Jardim, o parque, ele tem um orçamento dele Tem um orçamento todos os próprio. anos Tem. para executar. E esse orçamento dava para fazer alguma coisa ou é só Cara, para pagar o salário ali da Então, ele galera? paga o salário. Eu tenho um contrato com a FUNAP lá, que é a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, que a gente tem uma galera que trabalha no campo lá. Então, que é um contrato de quase 700 mil por mês. Então, folha de pagamento. Mas FUNAP no início sobrava 300 mil discricionário, que não é nada, por um lugar Daquele daquele né? tamanho. Aí o Thiago aportou emenda. Só que como a gente fez uma boa gestão de recursos no primeiro ano, a gente ganhou um recurso maior no segundo ano. Aí a gente conseguiu aumentar o orçamento do Jardim Botânico. Para quem não sabe, o Jardim Botânico, ele não é só aquela área ali bonitinha de você passear e tomar café da manhã, não. A gente tem um tripé. Eu ia te perguntar isso. O que tem lá que as pessoas nem sabem? Nem sabem, é muita coisa. O Jardim Botânico, ele é uma área de 5 mil hectares. 5 mil campos de futebol. 500 hectares, ele é separado para visitação, que é essa área que as pessoas conhecem. Só que ele tem 4.500 hectares de área de pesquisa. Por quê? Nós temos um tripé. A educação ambiental, a gente recebe, principalmente escolas públicas, centenas de alunos todas as semanas lá no Jardim Botânico. Pesquisa, nós temos pesquisadores, doutores em botânica que fazem pesquisa lá. A gente tem um herbário, que são plantas dissecadas para estudo, que estão lá, foram coletadas. Essicatas. As essicatas, exatamente. Então, aprendeu direitinho. As essicatas. Aí a gente tem um herbário, que nós temos mais ou menos 38 mil espécies lá armazenadas. Nós temos um laboratório de reprodução in vitro de espécies ameaçadas. A missão do Jardim Botânico é proteger o cerrado. O cerrado é um dos biomas mais importantes do Brasil. O berço das águas do Brasil é o cerrado. As maiores bacias hidrográficas do Brasil estão no cerrado. As pessoas acham que é na Amazônia. Não é, cara. Proteger o cerrado é tão importante. Não é que proteger a Amazônia não seja importante, mas proteger o cerrado é tão importante quanto proteger a Amazônia. Porque a Amazônia depende do cerrado, inclusive, também. O Rio São Francisco nasce no cerrado. Vários rios do Brasil. Então, é como se fosse uma floresta de cabeça para baixo. Uhum. Porque a gente vê essas árvores sequinhas na época da seca para cima, só que o lençol do cerrado está cheio de água. Por isso que elas crescem. As raízes, às vezes, são maior que as copas das árvores. Então,
O cerrado é essa floresta invertida, é que, assim, nós temos que cuidar muito, muito. E o Jardim Botânico tem essa missão, e é muito legal a gente fazer isso lá. Então a gente cuida disso. E tem um lazer orientado, que é exatamente esse passeio, que as pessoas podem ir lá, passear, tem aquela área de visitação, os nossos jardins temáticos. A gente promoveu muito, tinha uma ideia já da Alameda das Nações, já elaborada lá no jardim, só que na nossa gestão a gente ampliou muito. Então a gente inaugurou jardins do Panamá, da Finlândia, do Equador, Gabão, que a gente está ampliando lá a Alameda das Nações. Tem vários países que já estão com projetos aprovados lá para poder construir. Como é que funciona? O cara vai lá e fala, eu quero ter um É legal. jardim aí. O país chega lá através da embaixada e fala, cara, eu quero ter um jardim temático. Aí eu mostro a área para ele destinada, que a gente pode destinar. A gente vai ceder aquela área para eles durante por um tempo Tem um indeterminado. contrato de cessão, um documento? De cessão não, é tipo como fosse um acordo de cooperação técnica, porque a gente cede aquela área, o Jardim Botânico entra com a área, aprova o projeto e posteriormente dá manutenção. Então o país vai lá, por exemplo, o Equador, que tem um país lá. Ele apresentou um projeto pra gente, a gente vê o projeto arquitetônico, paisagístico, aprova, aí eles contratam uma empresa, vão lá, constroem no Jardim Botânico, ou seja, não tem dinheiro público, que é legal. O próprio país constrói e a gente hoje dá manutenção nesse jardim. Agora, em março, por exemplo, tem a data nacional do Equador, eles vão lá, fazem eventos, o pessoal do Equador vai lá, faz a festa deles, um café juntos, ou seja, eles têm uma área dentro de Brasília para representar o país deles, que dá alegria para eles, e eles mostram a cultura deles para nós. Sim. A Finlândia, por exemplo, que construiu tem um lago e uma sauna finlandesa, que é diferente da sauna que a gente é acostumado no Brasil, ela é bem diferente. Eles trouxeram essa ideia para cá. Na Finlândia tem uma cultura seguinte, que tem 5 milhões de pessoas e 3 milhões e 500 mil saunas. Cara, tem mais sauna que gente. É uma coisa assim absurda. Tipo assim, é normal. Tem sauna pública na rua. As pessoas estão no trabalho, vou ali tomar sauna. Toma sauna e volta pro trabalho. Porque é muito frio, né? Vou entrar na sauna pra dar uma esquentada. E pior esquentada. que eles pulam no gelo depois. Tem uma cultura bem maluca. Eles saem da sauna quente, 60 graus, e pulam num bloco. Abre um bloco de gelo e pula na água. Tem um choque térmico Não ali. tem, velho. Isso a gente pensa, mas não Mas tem. a sauna lá, qualquer um pode ir lá e usar? Não, é só para apresentar a cultura ali. Entendi. Dá para ver dentro, tem um vidrinho, você vê, e a embaixada faz alguns eventos lá, mas raramente faz. Só que é legal, porque você vê que é uma parceria público-privada, que vem o dinheiro privado, investe lá, e é um benefício que trouxe. Fica arrumado ali, né? É uma parada muito legal. Então, assim, quem mora lá perto do Jardim Botânico, vê que assim, a mudança foi brutal nos últimos 3 anos. Eu entrei lá dia 15 de março de 2023. E agora, em março, vai fazer 3 anos que a gente tá lá. Mas a diferença foi brutal. Até a forma de entrar no Jardim Botânico. Antes, o café da manhã, o Bom Demais, ele é muito famoso. Ele chegava, a pessoa chegava, ia reto, parava nele e ia embora. Não vieram no Jardim Botânico, vieram só no Bom Demais. A gente fechou aquela pista da trilha mata ali só para acessibilidade de pedestres, ciclistas, cadeirantes. A entrada ficou pela direita, passa pela Alameda das Nações, vai ao centro, depois rodeia e sai pela outra portaria, que aí a pessoa andou no Jardim Botânico de verdade, né? Então até isso mudou, então a gente ampliou muito. Aí a gente, com essa ampliação, o restaurante Cura, que tem lá, que é um restaurante orgânico, melhorou muito sua funcionalidade, atendimento, movimento. A Alameda das Nações, a gente colocou um brinquedo novo, redário. Cara, várias coisas, várias áreas que a gente abriu lá na Alameda, como agora a entrada é por lá, a gente conseguiu marcar 138 vagas de estacionamento a mais, que não tinham antes. Aí agora, para ir da Alameda para o Jardim Evolutivo, vai ter uma trilha acessível, que a gente vai entregar agora dia 8 de março. Então, assim, a gente revolucionou, assim, de verdade. E teve uma polêmica lá, que foi a retirada dos pinheiros, que era uma coisa meio tradicional. Era bem tradicional, tinha uma memória afetiva. Isso, né? O pessoal tomava café ali, né, embaixo. Toma ainda. Já tá bonito, viu? Podem ir lá no jardim. Mas aí, já tá melhorando, já tá bonito, mas tá melhorando ainda. Por que teve que tirar os pinheiros? Vamos lá. Os pinheiros, eles são uma espécie exótica. Nós do cerrado. Nós cuidamos do cerrado, certo? Certo. Aí existem espécies exóticas. Um jardim botânico pode ter espécies exóticas para mostrar outras culturas. Só que tem espécies que são exóticas e invasoras, que ela tem um potencial invasivo muito grande. O que acontece com essas espécies invasoras? Elas se dispersam muito rápido. No caso do pinheiro, a semente dele parece uma asa de borboleta, chega transparente assim, ó. Ela voa até 60 quilômetros, velho. E o que acontece? Quando ela planta no cerrado, ela tem uma parada que é técnica, que eu aprendi lá, não sou técnico da área, mas aprendi lá, uma parada chamada alelopatia, que é uma condição química que tem entre as plantas, uma briga genética que uma mata a outra, que é mais fraca. Disputando território.
podem perceber, a partir de agora, que toda vez que vocês virem um pinheiro ou um eucalipto, não tem nada embaixo, não nasce nada embaixo. Por quê? Porque o pinheiro e o eucalipto têm essa característica de matar o que está em volta para poder sobreviver. Eles sugam tudo, sugam água, sugam tudo que está em volta. Nossa missão é proteger o cerrado, e o pinheiro, que a gente chama de pinos, né, o nome técnico, ele vai de encontro a essa missão. Tava matando o cerrado. o cerrado. Ele voava, caía dentro da estação ecológica, nascia em volta e mata o que estava. Eu falei, cara, não tem lógica, a gente está matando o cerrado com algo que a gente plantou aqui dentro. Esse é um ponto. Outra coisa, a vida média dos pinheiros é 25 anos. Aqueles lá tem mais de 50 anos já, foi plantado em 1970. Junto com o do Parque da Cidade, aquele lá do Paranoá, e eles estavam caindo. Infelizmente, a gente teve uma tragédia no Parque da Cidade, alguns anos atrás, que caiu, acho que não foi nem um pinheiro, foi um galho sobre um jovem, ele até hoje ele está acometido dessa condição. Eu acho que ele ficou tetraplégico, se eu não me engano, por conta de uma queda de um pinheiro. E lá no Jardim Botânico, eu tinha essa história. Tem um estudo da professora Emília Braga, da UNB, em 2014, falando tanto do avanço dos pinheiros, como da questão da possibilidade de queda e tal, da necessidade de retirada. Só que como tinha essa memória afetiva, faltava um pouco de coragem para os governos anteriores a poder encarar o problema. E o Ibanez bancou isso aí. Bancou, foi coragem também. O que aconteceu? Eu já estava nisso na cabeça, a gente planejando, fizemos orçamento, fazendo orçamento de quanto seria a retirada e tal. Teve uma terça de manhã que um pinheiro caiu no estacionamento. Era 9h10 da manhã. Ele caiu assim, puf. Ele tinha uns 18 metros de altura, 4,5 toneladas. Se fosse no domingo, ele tinha acertado 10 carros. Se tivesse alguém dentro do carro, ele matava na hora, 4,5 toneladas. Então o risco que a gente estava correndo era enorme. Aí eu falei, cara, eu não vou encarar esse risco não, vamos correr atrás. Aí aproveitei. Estive no dia que caiu, tava raiz, tava aquela cena. Eu falei com a Nicole, que era a nossa assessora de comunicação, falei, convoca a imprensa. Vamos mostrar o que está acontecendo. Chamei a imprensa, mostramos lá, ó. A gente estava monitorando a nossa equipe técnica, estava monitorando vários pinheiros. Os que estavam secos, que tinham sido atingidos por raios e tal. O que caiu estava verdinho. Verdinho, bonito, lindo. Teoricamente não tinha nenhum problema com ele. Teoricamente não tinha nenhum problema. Ele caiu. Aí eu falei, cara, a gente tem que correr com isso. Aí eu aproveitei essas matérias, aproveitei tudo, cheguei lá no governador e falei, governador, ó, a gente tá correndo um sério risco. Para que continue a visitação no Jardim Botânico, a gente vai ter que tirar os pinheiros. Porque senão a gente corre um risco assim, assim, assim. Ele falou, vamos encarar. Pedimos orçamento, o orçamento foi liberado para a Nova Cap, que contrata a empresa dessa retirada. Hoje nós estamos fazendo essa retirada lá. Nesse processo, a gente sabe que vai mudar muito a característica ali. Ele ia mudar muito, assim, rapidamente. A gente já fez um processo de contratação de tendas tensionadas. Aí a gente teve uma ideia daquela área do café ali, nós deixamos com 7 metros de altura, que aí não tem mais risco de queda. Deixamos ele só com 7 metros de altura, deixamos alguns e fizemos tendas tensionadas, aquelas tendas para dar sombra, com proteção UV. Então tem a sombra ali embaixo para a pessoa montar o seu café. Sem ficar debaixo do sol. Sem ficar embaixo do sol. Com as madeiras que a gente está retirando dos pinos, nós montamos uma marcenaria no Jardim Botânico completa. Estamos usando aquela madeira para poder fazer banco, para fazer mesa, para fazer pergolado. Agora, lá no centro, se as pessoas forem lá, agora a gente terminou, tem uma semana, um pergolado gigante que a gente fez lá, que vai ter uma cobertura também, que as pessoas vão poder fazer seu café da manhã ali embaixo. Então, assim, a gente está trabalhando muito rapidamente para dar uma resposta a essa questão, tanto de beleza quanto de comodidade em relação à sombra. Nós estamos trabalhando em uma parceria com o STM, provavelmente a gente vai fechar um convênio nas próximas semanas, em que o STM tem que fazer uma compensação de carbono e ele vai adquirir e doar para nós árvores já maiores, com 4 metros de altura. Então, concluindo esse processo, a gente vai plantar árvores já grandes ali. Naquela faixa do meio nós já plantamos palmeiras. Então a gente está trabalhando muito ali para poder dar uma resposta rápida. E acabou que o GDF foi tirar os pinheiros de todo lugar. Exatamente. Aquela floresta lá dos pinheiros no Paraná foi toda retirada. O Parque da Cidade foi retirado, acho que já foi até plantado. Sim, mudas nativas do Cerrado. Isso, mudas nativas do Cerrado. Porque ficou na memória do brasiliense, né? Esses pinheiros em todo lugar. Até no Natal as pessoas iam atrás para pegar a pinha lá, para fazer árvore de Natal e tudo. Aí a gente ainda tá tirando lá no jardim, a gente não tirou todos ainda, tá nesse processo ainda, né? Um processo demorado, que tira, limpa e tal. Como a gente não, para não prejudicar a visitação, a gente, durante o primeiro momento, a gente teve que fechar de segunda a sexta, abrir sábado e domingo, fazer esse corre para poder tanto a população
continuar tendo acesso ao Jardim Botânico, quanto não matar os concessionários, porque a gente tem 3 restaurantes dentro do jardim. 3 excelentes restaurantes, diga-se de passagem, muito bons. Então a gente não podia quebrar eles. Então a gente trabalhou muito durante a semana, aí final de semana abria. Agora a gente está conseguindo abrir a semana inteira. Nós isolamos a área do piquenique lá em cima, no Parque do Avião, que inclusive o Parque do Avião ficou famoso também, que quando a gente foi parte dos brinquedos que nós compramos com o emenda do deputado Thiago Manzoni, quando foi para inaugurar o Parque do Avião, aí eu pensando assim, cara, o que eu vou fazer para poder divulgar isso aqui? Aí eu falei, pronto, vamos fazer um vídeo. Quando eu fiz o vídeo lá no jardim, nós temos uma rede social muito forte, Jardim Botânico de Brasília, no Instagram. Aí eu falei assim, ó, cara, talvez você conheça o foguete do Parque da Cidade. Você cresceu lá, mas agora você tem que vir conhecer o avião do Jardim Botânico de Brasília, tal, não sei o que. O vídeo deu uma viralizada, deu uma bombada, a galera foi lá, teve blogueira que foi lá filmar e mostrar os novos brinquedos e tal. Então, cara, é um ambiente de família, um ambiente muito bacana. Hoje é um tesouro que a gente tem em Brasília que poucas pessoas aproveitam e tem que aproveitar mais. Pois é, ele funciona hoje de segunda... Só fecha na segunda. Só fecha na segunda. De terça a domingo, tá aberto. E tem que pagar pra entrar, né, Alan? É 5. Continua o mesmo valor. Quase de graça. Quase de graça. Quase não, de graça. R$5 você compra água. Isso aí foi outra estratégia legal que a gente teve. Quando o ano passado nós fizemos 40 anos do Jardim Botânico. O Jardim Botânico, ele é lindo demais, cara. Só que ele é pouco conhecido. Ele é conhecido pessoas muitas vezes vêm de outros estados, outros países, e a pessoa que mora naquela região ali próxima. Só que eu não via gente do Gama, de Santa Maria, de Planaltina, de Sobradinho, de Ceilândia, de Taguatinga no Jardim Botânico. Quando a gente fez o aniversário de 40 anos, a gente fez uma grande campanha, um trabalho bacana, foi quando a gente lançou os novos parques, os novos brinquedos e tal. Aí eu falei, cara, como é que o Jardim Botânico vai ficar conhecido? Aí a gente sempre dá entrevista na televisão, quando tem alguma coisa, ou evento e tal, a gente faz nossa assessoria faz contato com a assessoria de imprensa das emissoras, né? E tal. Aí vieram me entrevistar. Globo, Record, Band, todo mundo me entrevistar. Aí eu falei, cara, como é que eu vou convidar esse povo? Primeiro a gente teve uma sacada. A gente falou, cara, 40 anos eu vou abrir 30 dias de graça em março. Março do ano passado a gente abriu os 30 dias, não precisa pagar. Porque tem um insight na cabeça da pessoa. É R$5, é muito barato. Só que a pessoa quando fala, é de graça, ela quer ir. Tem que aproveitar porque depois vai cobrar. Então, essa foi uma sacada. Aí a gente foi divulgar isso, as emissoras foram divulgar e foram me entrevistar. Aí numa entrevista lá eu falei bem assim, ó, cara, 9 a cada 10 pessoas de Brasília não conhecem o Jardim Botânico. Aí, tal, não sei o que. Aí a repórter foi e falou, aí a âncora do jornal falou. Aí quando eu falei na Globo, foi acontecer a mesma coisa, e quando repetiu o jornal à noite, elas repetiram novamente, e ficou isso. Aí daqui a pouco a minha assessora de imprensa falou, Alan, de onde você tirou esse dado? Foi da minha cabeça. Eu falei, porque todos os meus amigos não conheciam o Jardim Botânico. Quando eu fui trabalhar lá, falou, caraca, aí foram lá, hoje frequentam. Várias pessoas que eu pergunto, sai perguntando, cara, já foi no Jardim Botânico? Cara, nunca fui, tenho que ir. Você nunca foi, tenho que ir. Aí eu não tinha um estudo estatístico pronto. Só que eu falei, tipo, na hora, assim, só que pegou. Cara, no primeiro dia, a média de público no jardim no dia, assim, era 700 pessoas no final de semana. No domingo, muito bom, dava 1.200 pessoas. No primeiro dia, que foi em março, o carnaval do ano passado, no dia 1º, foi 2 de março, sei lá, foi uma terça-feira, deu 4.590 pessoas. Caramba, irmão, uma fila gigante no banheiro, os restaurantes quase não conseguindo atender, bombou o Jardim Botânico. Massa, ficou conhecido. A população começou a ir. Aí agora, até hoje, se você vai no domingo lá, vê uma família fazendo um piquenique, você fala, você sai de onde? Não, sou lá de Sobradinho. Você é de onde? Sou do Gama. Aí eu perguntei pra Patrícia, que é a menina que tem um artesanato botânico lá, ela vende uns negócios bonitinhos assim. Aí eu perguntei pra ela falou que hoje é normal você perguntar e ter pessoas de cidades satélites, o que não tinha. Ou seja, uma linguagem do momento, falando de um termo do momento, a gente democratizou o acesso ao Jardim Botânico de Brasília. Né? E tem muito lugar em Brasília que as pessoas não sabem que elas podem ir, que tem coisas para fazer, tem coisas para se divertir, tem restaurante, né? O que tem lá que é legal no Jardim Botânico que pouca gente usa, assim? Muita gente vai fazer o piquenique para ficar ali naquele espaço dos restaurantes, mas tem alguma coisa que é um pouco mais afastada ali dessa meiuca e que as pessoas não sabem que dá pra usar? Tipo, tem uma cachoeira que dá pra você ir lá. Não, cachoeira não, a gente não tem cachoeira lá dentro, mas eu acho que a beleza do jardim tá realmente na paz que aqueles espaços ali, eles garantem. É que as pessoas conhecem muito aquele centro, tem gente, por exemplo, quando a gente fez o Parque do Avião, colocou o avião no piquenique, que é uma área lá de cima, que a gente fala piquenique, parece que é em frente ao restaurante, é porque é uma mania que a gente tem, porque é a área de brinquedos, é o parque que tem lá em cima. Eu sei, é afastado. É um pouco afastado. Muita gente não conhecia lá. Aí, o que a gente fez?
foi bem na estrada onde a gente tampou, onde os carros não passam mais, a gente fez um portal gigante convidando jardim de contemplação, para que as pessoas pudessem subir lá. Aí a gente fez um jardim, uma paisagem assim bem convidativa para as pessoas subirem. As pessoas começaram a ir para essa área lá de cima, que elas não conheciam. Então, ali a paz que os ambientes fornecem mesmo, a paz que aqueles ambientes dão. A Alameda das Nações ficou linda. Tem área perto do anfiteatro que a gente colocou um brinquedo muito grande lá para as crianças. Tem um redário também. Tem carregador de carro elétrico. Então, vários espaços assim para as pessoas conhecerem mesmo. Você falou que dessa área toda tem 500 500 hectares hectares de visitação. que é de visitação. Tem um mapa que a pessoa possa consultar desses 500 Tem. 500 Inclusive, nós hectares? temos 6 trilhas muito Mas tem lá, legais. tipo, você chega lá, tem um mapa. Aquele mapa, se você está aqui e mostra tudo que Agora, tem. agora, o que acontece? Quando a gente chegou no Jardim Botânico, tinha a logo em JPEG num computador assim. Não tinha identidade visual, não tinha nada. Nós criamos a identidade visual, fizemos o redesenho da marca do Jardim Botânico, fez o manual de identidade visual, padrão de cores, padrão de fonte e tal, e começamos a construir a sinalização do jardim. Este ano nós estamos previstos para poder refazer toda a sinalização do Jardim Botânico. A gente já melhorou muito a sinalização de lá com coisas que a gente já tinha. A gente pegou placas que a gente já tinha, a nossa equipe mesmo pintou de branco, compramos adesivo, a gente mesmo adesivou, botou as placas quando a gente fez a inversão do fluxo. Então foi um trabalho bem corrido assim. Só que agora a gente quer fazer toda essa sinalização da área e das trilhas. A gente está com um acordo de cooperação, finalizando agora, com Caminhos do Planalto Central, CPC, que é um grupo de trilha. E eles fizeram todo o mapeamento do jardim, onde tem que ter a sinalização, as placas. Fizeram um trabalho incrível, um estudo para a gente, nos entregaram e a gente vai fazer em parceria agora. Então, vai ter sinalização tanto na área central do jardim quanto nas trilhas. Então, todas as trilhas no nosso sistema de trilhas vai sair do jardim evolutivo. Vai ter a placa lá, você está aqui, se você for para cá, a trilha tal, se você for para cá, a trilha tal, vai ter toda essa sinalização que você está falando e a gente vai inaugurar duas novas trilhas. Uma que é essa acessível, que vai do evolutivo para a Alameda das Nações, e vamos inaugurar também uma trilha mesmo dentro da nossa área do sistema de trilhas. Legal. E tem, Alan, alguma coisa que você queria fazer e que por algum motivo você não conseguiu ou não vai conseguir nessa tua gestão? Ou por conta de orçamento, ou por Sim. conta de legislação que não pode? Não, acho que por conta de orçamento, assim, nós temos um número reduzido de servidores, então a gente executa muita coisa com pouca gente. Tem duas coisas que a gente uma que a gente está trabalhando nesse ano muito forte, que é banheiros. A gente tem um grande problema de banheiros lá. A gente pensou em construir, só que, cara, fazer licitação para construção com pouca gente, com falta de equipe técnica, é muito difícil. Aí a gente teve a ideia de fazer aqueles banheiros containers. Inicialmente a gente estava pensando em comprar. Só que depois a gente viu uma licitação da Polícia Federal que eles alugaram banheiros container, que foi muito legal. Esses que eles botam em eventos, esses que são bem bacanas, bem arrumados, assim, bem bonito. Aí a gente está fazendo a licitação esse ano para alugar banheiros. Então, dando tudo certo, até o final do ano, a gente vai ter banheiro em todas as áreas do jardim, banheiros limpos, banheiros bem bacana. Então, banheiros, que é uma coisa que a gente tem dificuldade lá, a gente vai arrumar essa E área. é importante, né? Porque com o aumento da visitação, você vai ter Exatamente. mais exigência Tanto aí que no aniversário do ano passado a gente teve que fazer locação. A gente locou, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, eles conseguiram pra gente lá, eles locaram por lá e mandaram pra gente poder suportar o número de visitantes que teve na época. E agora a gente tem aniversário de novo em março, a gente vai precisar fazer essa locação novamente, só que agora a gente quer fazer uma locação de 5 anos, tipo um ano prorrogável até 5 anos, alguma coisa que a gente tem estudado nesse sentido, para que até a empresa possa trocar, né? O privado possa trocar e sempre ter um banheiro arrumado ali, melhor do que comprar, porque a manutenção é muito complicada, né? Sim, sim. A gente poder dar essa manutenção. Até se tiver alguma melhoria, o cara troca depois por um mais moderno, né? Exatamente. Alan, cara, parabéns, velho. Assim, eu já frequento o Jardim Botânico, já fui, de vez em quando eu vou. Menos do que eu gostaria, né? Porque a vida A vida é corrida. é corrida. Mas dá para notar que já deu uma mudada bacana lá no Legal. Jardim Botânico, cara. Parabéns pelo seu trabalho. A gente está chegando aqui no final da nossa conversa e eu queria falar um pouco mais do seu livro, para Claro. encerrar uma pergunta final aqui. O pessoal acho que já meio que entendeu nessa história toda que você contou, né? Desde lá do início até agora. Você vê que é uma história de muita luta, né? E muita superação e de você conseguir olhar para si próprio e ver o que você precisaria melhorar. Sim, E você foi atrás de exatamente. melhorar, de se aperfeiçoar, porque você sempre
quer algo a mais. Isso é muito do ser humano. Acho que o ser Sim, humano ele quer gerar valor para as outras pessoas, né? sim, Quer ter uma importância, quer resolver os problemas. Isso é muito bacana e depende muito dos incentivos. Eu claro. acho que isso tem a ver com o motivo que você botou o livro, o nome do teu livro. Sim. Tinha tudo para Pra não dar para não dar certo. certo, porque você estava ali num ambiente humilde, né? Sim. Sem o seu pai, né? Aham. Sua mãe ausente por ter que trabalhar e Sim. sustentar a família, podia ter ido por um caminho errado, Sim. que bate Criminalidade, na porta de drogas, todo sim. mundo, da droga, da criminalidade. Até no episódio anterior eu entrevistei aqui o Gelé, que é lá do Gama também, Sim, meu brother. e ele, muito tocante a história dele também, Sim. e ele falou que ele tinha tudo para entrar na gangue, tinha uma gangue lá no Sim. Gama, Ixi, e ele é dos bailão dos Cafajeste, ele deve ter falado é, aqui. exato, ele contou Eu essa era história. molequinho, mas eu lembro dos rolês e Mas depois que ele a, virou meu amigo. mas que a mãe dele orava por ele Sim. todos os dias. E ele falava que ela dizia que, sabe, Deus, se for para o meu filho entrar para o mundo do crime, para as Eu vou levar drogas, eu ele. pode levar. Eu prefiro que ele morra. Aham. E ele ficava com aquilo Aham. na cabeça e preferiu ir trabalhar desde Sim. cedo também, como você, Sim. e foi vencendo na vida. Hoje ele criou uma grande marca aqui da cidade, né, que é Sim. o Geleia É legal que meu Hamburgueria. irmão é publicitário, inclusive a marca do Geleia, a O G. logomarca foi meu irmão que fez. É? Aham. Caraca, eu até falei pra ele ontem que eu fiquei olhando, ele veio com o boné, Aham. eu fiquei olhando aquela marca, me lembrou muito o Gatorade. Aham. Eu falei, cara, agora que você tá investindo na academia também, você podia É. fazer um combo GG, geleia e Gatorade, que aí em Aham. vez de tomar refrigerante, a pessoa toma Sim. um Gatorade, que é um pouco mais saudável. Nossa. E Não, aí e tem uma história combina. muito bacana disso aí, cara. Porque meu irmão sempre pilhou geleia pra ir pra fora. Porque meu irmão sempre foi muito sonhador. Hoje ele mora nos Estados Unidos há um ano, talvez. Ele conseguiu o green card e foi com a família pra lá. Mas era o sonho dele ir pra lá. Então, desde moleque, o Ângelo, cada um. O filho Tá dele vendo? tá lá, ele falou. O filho do Geleia. Sim. Aí o Ângelo, Um o dos, Geleia né? era Um dos filhos. brother ali e tal, não sei o quê. Aí o Geleia tinha o dog do Geleia e tinha começado o Geleia Burger já, só que era aquele hambúrguer tradicional. E o Ângelo foi para os Estados Unidos, meu irmão, e voltou falando do sanduíche artesanal, e não era febre aqui ainda. E ele sempre falava pro Geleia sobre cara, você tem que ir lá, velho, você tem que ver, nos Estados Unidos é o mundo do hambúrguer, você vai aprender e tal. Aí o Geleia foi lá, aprendeu a fazer hambúrguer artesanal, viu, trouxe pra cá, montou o dog, montou o food truck e virou o Geleia. Pois é, cara. Não, Foi bem legal que a gente viu esse início, assim, que sim. o forte do Geleia era o dog do Sim, era Geleia. dog do Geleia, ele Porque falou. a gente comia dog lá direto. E ainda Quando tem, o né? Geleia tá lá, eu for comer um dog lá, o Filipenses, que é o cachorro quente que eu como lá, o nome é Filipenses, que são nomes bíblicos do cardápio dele lá, né? Se eu for lá, o Geleia não cobra. Eu falo, não, esse cliente não cobra não, porque ele já pagou demais aqui, não precisa cobrar não. Porque assim, a gente Bom, é um fã dia mesmo. vamos combinar de comer um Bora, dog lá, no bora. Geleia. E é muito bom, é muito bom. E aí, eu contextualizei, mas não fiz a pergunta, né? Por que que você quis botar essa história num livro? Legal. É, eu sempre muito envolvido com a igreja, eu comecei a liderar pessoas, liderar jovens, eu liderei a missão na igreja, fiz algumas viagens missionárias, a gente tem um projeto na nossa igreja chamado Blitz, que ele, no meio do ano, a gente pega um grupo de jovens de 10 a 14 dias ali, faz uma viagem missionária para um lugar que está precisando, ou plantar uma igreja, ou ajudar uma igreja que está plantada e o pastor tem algumas dificuldades, fazer um evangelismo na cidade e tal. Eu participava desse projeto. Mesmo na minha conversão e vivendo, eu tinha muitas mágoas assim no meu coração e coisas superadas, mas que eu não entendia direito. Deus foi trabalhando isso no meu coração durante muito tempo. Eu já vivia bem em paz. Só que eu não entendia por que eu passei por aquilo tudo assim, dificuldade pra O que que eu caramba. passei e o fulano ali não passou? Estranho e tal, não sei o quê. Aí teve um projeto desse que eu fui pra Carinhanha, na Bahia, no interior da Bahia, divisa com Minas Gerais, mas Bahia já. Aí a gente tava fazendo o trabalho de evangelismo através do futebol com a molecada, e tinha uma molecada na cidade interior lá, só que tinha uma galera assim, que você via que era envolvido com coisa errada, assim, era uma galera bem, uma aparência assim, bem zoada. Aí um amigo meu, lá, o Robert lá de Goiânia, tava pregando por um grupo de pessoas, que era assim, tinha os jogos, aí tinha as aplicações bíblicas. A galera que participava tinha que sentar e assistir uma palestra ali de tantos minutos, depois podia participar de novo, tal, não sei o quê. Aí teve aí ele começou a falar sobre paternidade. Aí ele falando sobre paternidade, que o moleque falava assim, que pai que nada, não sei o que e tal. Aí eu fiquei observando. Aí o Robert falando e o moleque ia retrucando. Aí daqui a pouco eu peguei a palavra e falei, ele tá falando de um pai de verdade, não é o filho do ego que abandonou você não, velho. Aí eu falei, eu sei o que você tá passando. Aí eu contei meu testemunho, tipo, involuntário, eu entrei na conversa e contei meu testemunho. Mano, o moleque começou a chorar.
Aí os moleques abriram os olhão pra mim assim, eu falei, porque o maior cara de playboy, lá no interior, os caras falaram, eu não sou playboy não, Porque velho. quem te vê hoje não Pensei que é acha, playboy, eu não não acha acho, que você exatamente. passou. Aí eu falo, eu sou playboy não, velho, eu sou filho de um doméstico e de um pedreiro, velho. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, eu sei do que eu tô falando e tal, não sei o que, aí comecei a falar. Eu ministrei pra aqueles moleques ali, e foi um momento assim, mas Deus ministrou pra mim. Deus falou, ó, foi por isso que você passou. Agora, suas feridas vão ter poder pra curar essa molecada aí. Você tem autoridade pra falar sobre paternidade, você tem autoridade pra falar sobre perdão, você tem autoridade pra falar sobre família. Aí, Deus me deu várias autoridades naquele momento ali. E eu fui pra essa viagem durante 10 anos, vários anos, em muitos lugares, e comecei a tratar sobre esse tema, falando sobre isso, paternidade. Quando eu compartilhei a minha história em 2022, quando eu ia lançar a eleição e tal, eu contava meu testemunho. Um dia, um amigo meu chamado PV, você conhece também de Goiânia. Sim, gente finíssima. Virou meu irmão também. PV, sou padrinho de casamento dele, Legal. virou meu brotherzão. Legal. PV, fala, cara, conheci um cara em Brasília que eu tenho que te apresentar, aquele jeitão do PV. Aí. Cara, quer Não, mais tá água? aqui. Você tá tomando mais água que eu. É, Você fala demais, né? Pois tá é, falando cara. muito, eu tô aqui só escutando a tua Aí- história. Aí eu falei, vou te apresentar um amigo meu, conheci um cara 10 tal, pastor Alex tal, não sei o que, beleza. Fui pra cafeteria aqui, acho que o Divino tava até comigo. Foi eu, o Divino, o PV, pastor Alex, o Alex levou um amigo dele, Anderson Olivieri, que eu não conhecia. Aí ele foi me apresentar o Alex, só que o Oliveira era o outro. E eu comecei, pô, como é que é a sua história? Eu comecei a contar meu testemunho, falar. Aí beleza, contei, conheci ali, conversei com eles e tal. Beleza, fui embora. Depois o Anderson me ligou. Aí o Anderson me ligou, Alan, cara, eu tenho uma editora, sou escritor e tal, não sei o que, eu queria lançar a tua história, velho, queria lançar teu livro, eu acho que vale a pena. Inicialmente até pensou na questão eleitoral, que viria posteriormente e tal, não sei o que, só que o Anderson Pode te ajudar, né? pode te ajudar e tal. Aí a gente começou a conversar sobre essa possibilidade. Eu comecei pra lá e narrar as coisas e ele começou a escrever. Cara, Deus foi trabalhando de uma forma que o Anderson é cristão também, ele falou, aí eu falei, cara, isso aqui não tá caminhando pra política não, velho. Isso aqui tá caminhando para um livro mais de cristão, de evangelismo e tal, não sei o que, do testemunho. Ele falou, pior que é verdade, velho. Aí pelo testemunho da minha mãe, ele conversou com meu tio Duda, ele conversou com várias pessoas e tal, foi vendo os testemunhos. Aí chegamos à conclusão que seria um testemunho. Aí a gente falou, cara, beleza, que nome seria para isso? Aí meu irmão é publicitário. Na hora que eu falei, Ângelo, eu tô assim com um projeto com o Olivieri, assim, escrever nossa história e tal, que nome você sugere? Passou 2 minutos, a gente me mandou a capa, já desse jeito assim, ó. Só que branca e tal, mas tinha tudo pra não dar certo, não cortado, e mandei. Quando eu mostrei pro Olivieri, cara, o Olivieri quase chorou. O nome cortado com a cruz, né? O nome cortado com a cruz, exatamente. Porque a igreja tem a ver com a tua Exatamente. mudança de trajetória, vamos dizer assim. Exatamente. Jesus transformou nossa história completamente. Então, cortado por uma cruz. Quando o Ângelo mandou o nome, ele falou, cara, é isso. Que até tem um capítulo do teu livro que chama A Volta do Inferno. Sim, Volta ao Inferno. Foi quando minha mãe voltou pra São Paulo pra poder sofrer. Depois, é porque é muito longo, senão a gente ia passar o dia. Porque que a gente tinha que ter feito um minha episódio. mãe... Por isso, quando eu te convidei, eu falei, cara, será que eu falo só do livro? Será que eu falo do livro do Jardim Botânico? Eu falei, porque é muita história. Muita história. Acho que nós já estamos batendo 2 horas ali quase. Vamos pra cima. Aí minha mãe veio pra Brasília, só que meu pai veio, achou a gente, veio aqui, fez jogou um caô nela e ela voltou pra São Paulo, mas voltou pra ser pior ainda. Então tem esse relato no livro mesmo. Pois é, cara. Pô, parabéns. E aí, quem quiser ler, como é que faz? Meu Instagram é meu nome mesmo. Alan Freire, tudo junto. Só me mandar uma mensagem lá que eu faço o livro chegar em você. Não tem editor e tal. Foi feito para ser um testemunho mesmo. A gente vai colocar teu Instagram na descrição do episódio, né? Legal. Pessoa... Aí quem quiser, tiver interesse, pode me procurar, que eu faço questão de abençoar. Não é ideia para ganhar dinheiro nem nada, é só o preço de custo para poder abençoar a vida das pessoas, e quem não tiver condição vai ganhar do mesmo jeito, porque a ideia é o testemunho. Aí tanto que é uma história sobre paternidade. Quem começa a ler o livro e vê que os primeiros episódios falando do meu pai, fala, pô, que paternidade, esse cara é maluco, que pai é esse e tal, não sei o quê. Só que no final ele vai entender que é a paternidade de Deus. Sim. Quando eu fui adotado, que eu entendo que nós somos filhos de Deus, né? Inclusive meu pai é filho de Deus e a gente foi adotado pelo Senhor através do sacrifício de Jesus. Aí eu explico no final que Deus me adotou. E aquele vazio que tinha em mim sumiu, porque foi preenchido pelo Senhor. E também não é a história de você como pai, você não tem filho ainda. Cara. Então vamos falar em primeira mão? Achar... Pode falar em primeira mão? Pode. Olivia tá vindo aí, velho. Vai ter minha primeira filha. Porra, cara, parabéns. Parabéns, que notícia boa, que bênção, cara. Bênção, meu sonho era ser pai.
Minha esposa, Andressa, linda, maravilhosa, tá Olha, foi uma grávida. pergunta, quer dizer, foi um comentário despretensioso, eu não sabia Exatamente. Vou ter disso. meu primeiro filho, minha primeira filha, né? Estamos lá, tá num momento muito legal do nosso casamento, dessa gestação. Tô tendo essa experiência aqui, bacana demais. Parabéns, cara. Eu tenho certeza que com essa tua trajetória tu vai ser um grande pai Amém, para amém, Olivia. amém. Eu- Esses dias eu vi uma entrevista do Kaká, ele falando sobre isso. Aí alguém perguntou pra ele, seu filho, o que seu filho acha de você ser o melhor do mundo, do futebol e tal? Ele falou, cara, se meu filho nunca souber que eu fui o melhor do mundo, não vai mudar nada na minha vida. Eu quero que ele me ache o melhor pai do mundo. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Sensacional, né? A gente poder mudar essa história. É o que eu falo. A gente tem exemplos bons, pode ter exemplos bons na sua família, ou pode ter exemplos maus. Eu fiz o contrário. Eu sempre brinquei o seguinte: meus irmãos, a gente conversava assim, cara, como homem, se eu fizer o oposto do que meu pai fez, eu vou estar num caminho bom, porque ele errou pra caramba. Então, se você tiver um exemplo bom, siga. Se você não tiver, faça o oposto, cara. Né? Não é porque meu pai foi violento com a minha mãe, minha esposa, graças a Deus, porque salvação em Jesus, eu creio dessa forma. Não é só ir pro céu. Vou salvo, eu vou pro céu. Não. Jesus me salvou aqui, já me salvou das drogas, já me salvou de várias coisas. Salvou a Andressa, minha esposa, de violência doméstica, porque eu jamais cometeria violência doméstica contra ela, ou contra minha filha, sabe? Então a salvação de Deus começa aqui. Sem dúvida, cara. E é uma vivência diária Sim, em Jesus, né? Porque o mundo tem caminhos tortuosos aí em todo lugar. E se a exatamente. pessoa. E tá aberto ali para todo mundo. Se o Exatamente. cara não É tiver uma uma escolha, cabeça cara. boa, não tiver uma orientação boa dentro de casa, é uma escolha, pode acabar indo para uma escolha errada. Eu tenho certeza que Exatamente. você deve ter conhecidos que foram uma Sim, escolha errada. Eu tenho sim, conhecidos que foram sim, uma escolha errada. E a gente vê que é sempre ruim, né? É muito bom sim. quando a pessoa, desde cedo, consegue entrar num caminho correto, num É, caminho de exatamente. prosperidade, de conhecimento, de Exatamente. ajudar os outros, de ajudar o próximo. Que é Então, aquele negócio, eu não acredito que a pessoa faz para mudar. Como, porque assim, quando eu fui aceito por Jesus, né, que ele me aceitou, eu começo a viver no padrão do céu, começo a viver no padrão do reino que ele mostrou, porque a Bíblia toda é sobre Jesus. Jesus é a chave hermenêutica para interpretar toda a Bíblia. E a Bíblia fala sobre Jesus e ele vai trazer um reino. E nesse reino ele fala como se vive nesse reino. Então eu já vivo como filho de Deus. Então eu já vivo de forma diferente, né? Não é que eu vou fazer algo para agradar a Deus para ver se eu entro no céu. Não, o céu já começou. Eu sou filho desse reino, eu vou viver de forma que condiza com aquele reino que eu digo que eu pertenço. e quando você entende isso, a vida fica mais leve. Porque Exatamente. você acaba se desprendendo das coisas do mundo, das coisas materiais, Sei, sei. né? Você vê que isso não importa, Não tem porque no valor. final da vida vai todo mundo morrer, ninguém vai levar nada, Exatamente. e aí O que tem valor é o que é eterno. você consegue voltar para casa, deitar a cabeça no travesseiro e Sim. descansar, né? Fala que Exatamente. descansar em Deus. Exatamente. É identidade e missão. Aqui eu falo sobre identidade. A identidade que eu sou filho de Deus. E todo mundo que está nos assistindo pode ter essa certeza que se você chegar a Deus, ele vai te ouvir. Então é identidade. E quando você entende sua identidade, ele te coloca numa missão. A vocação que eu tenho, a missão que eu tenho é eu vou fazer nos padrões do novo reino. Então eu não vou jamais fraudar uma licitação no meu trabalho, eu não vou cometer dar qualquer tipo de prejuízo para as pessoas ou fazer qualquer coisa errada. Não é porque eu sou bom, o Alan é bonzinho. Não, Não. cara, é porque eu busco viver sobre os padrões do reino que eu acredito, que eu Cobrar um participo. percentual ali no pagamento, que Pois é coisa é, muito, é o que mais acontece acontece, aí, né? exatamente. Então não faz parte do reino. Não é uma coisa que porque você é bom. Fala, não, porque não é o padrão da minha vida, não é o padrão do reino que eu sigo. Tenho um rei, eu tenho um líder, eu tenho um pai, eu tenho uma missão para cumprir. Sem dúvida. Alan, muito obrigado, cara. Valeu, Foi muito legal conhecer bom demais, mais a tá? fundo, né? Eu tinha lido o teu livro já, Aham. fiquei um pouco impactado, até te liguei Sim, lembro, depois que eu eu li. lembro. Eu falei, cara, pô, coragem de tu Massa. contar, assim, nesse nível de detalhe, o Sim, que que aconteceu. A gente falou algumas coisas aqui, sim. mas eu Tem acho que tem detalhe, tem coisas muitas mais coisas, tem. profundas aí. É pra você ler o livro, né? Pra pessoa É, ler. não vamos contar o livro inteiro também, né? Exatamente. E aí, cara, se quiser dar uma mensagem final e convidar a audiência para visitar o Jardim Botânico Claro. de Brasília, por favor. Primeiro agradecer, Fernando, por essa oportunidade, a gente trabalhar, uma honra andar com pessoas como você, que tem os mesmos princípios e valores que a gente Que acredita, isso, a honra e é a gente vai caminhar muitos anos juntos ainda, tenho certeza, e os conteúdos gerados aqui que possam abençoar outras pessoas. É, Dois recados simples. Vá ao Jardim Botânico de Brasília. Em março teremos programação muito especial, que é o nosso aniversário de 41 anos.
a partir de 8 de março, então você vai poder estar lendo no Jardim com a gente, vai ser muito bacana. Aos domingos o Jardim Botânico é gratuito, tem um programa do governo chamado Lazer para Todos, então é gratuito a entrada no Jardim Botânico. E por último e mais importante, você também pode descobrir que você é filho do pai, do meu pai que me salvou, ele é o seu pai também, então todos os que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, é o que a palavra de Deus diz, e você também pode ser filho. E tudo isso não é sobre o Alan, ou a Dona Consuelo, o Anderson, o Angélico, o Ângelo, é sobre um reino, sobre um pai que nos encontrou, e se você está passando algum momento difícil, você pode encontrar também e ter uma vida diferente. Sem dúvida, acredito muito nisso. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você não fez isso ainda, hein? Me ajuda aí, inscreve no canal, aperte aqui no sininho para receber a notificação de todos os novos episódios que a gente for gravar e deixa aí seu comentário, o que você achou da minha conversa do Alan, se você frequenta o Jardim Botânico, se você percebeu as melhorias que aconteceram lá no Jardim Botânico, o que você mais gostou, o que mudou, coloque aí nos comentários, nos diga aí que nós vamos levar todas essas informações para o Alan. E se você quiser o livro dele, ler o livro dele, você entra em contato, eu vou deixar o arroba do Alan aqui também na descrição para você poder segui-lo, conseguir acompanhar o trabalho dele no Jardim Botânico e também conhecer a história mais a fundo. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.